FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ituano. 9h06. Olá, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho tem Série B, 9h30 da noite, 26ª rodada da Série B. Tem Ponte Preta e Ituano no Moisés Lucarelli. A Ponte, há 6 jogos sem vencer, tenta a recuperação. Já o Ituano também faz uma campanha de recuperação, mas é o líder do retorno. Muito obrigado a você que nos acompanha no 99.1 do seu rádio, também no YouTube, no youtube.com/CBN Campinas e nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações do futebol e do esporte pelo mundo. Com Marcelo Abreu, aqui na mesa de som, aqui nos estúdios São Gabriel. E Naldo Araújo trazendo esse sonzão do Moisés Lucarelli. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Ituano. E sem perder tempo, vamos direto para o aniversariante da semana. Ontem o Moisés Lucarelli, o estádio Moisés Lucarelli, completou 76 anos. E quem está lá e traz as primeiras informações da Ponte Preta é o repórter Antônio Lupi. Muito boa noite, Lupi. Ponte Preta. Tudo bem, Scheibe? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, sexta-feira 13, e o fantasma tem assombrado a Ponte Preta aqui no Majestoso. Como você destacou, que ontem ficou mais charmoso. 76 anos da casa do torcedor da Ponte Preta, que não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B e nas últimas partidas em casa, nas últimas 3, não venceu. Empatou com o Goiás, perdeu para Operário e na última rodada para Chapecoense. Nelsinho Batista não tem a dupla de zaga titular do jogo contra a Chape. Matheus Silva e também Sérgio Rafael estão suspensos. Edson e Joilson estão confirmados no time titular. Elvis volta à equipe. E Gabriel Novaes terá a companhia de Dodô e Iago Dias no ataque da Macaca. Essa então a Ponte Preta e o adversário da Macaca, o Galo de Itu, o Galo Rubro-Negro de Itu. Como vem para essa partida, Lupi? Ituano, até porque o Ituano faz a melhor campanha do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro e vem com muita moral, porque na última rodada venceu nada mais, nada menos do que o até então, um dos primeiros colocados, o líder da Série B, o Mirassol. Pro duelo contra a Macaca, o técnico Alberto Valentim tem o retorno de 3 importantes jogadores. Gui Mariano, zagueiro que foi contratado recentemente, retorna à equipe. Vinícius Paiva, atacante, e o meio-campista José Aldo, os 3 cumpriram suspensão na última rodada e ficam à disposição do treinador e estão confirmados no time titular para encarar a Ponte Preta. Valeu, Antônio Lupi, direto do gramado do Moisés Lucarelli. E lá na cabine do Moisés Lucarelli está Carlão de Freitas. Duelo direto nesta noite, hein, Carlão? Muito boa noite. Será que a Ponte desencanta nesta noite, Carlão? Boa noite, Fábio Scheibe. Boa noite, ouvinte CBN, em especial o torcedor da Ponte Preta. Precisa desencantar, né? Não tem talvez. É um jogo inegociável, como a gente costuma falar. Precisa da vitória, enfrenta uma equipe que está em ascensão dentro da competição, abre a zona do rebaixamento, mas é o líder
do segundo turno da Série B, vem com o Tani Anderson, cheio de moral. Então a Ponte vai ter que se superar, vai ter que jogar muita bola, voltar a apresentar um futebol convincente, fazer do Majestoso um verdadeiro fortim para que ela conquiste aí uma vitória e já podendo começar a pavimentar o caminho de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque uma vitória levaria a Macaca a 32 pontos, 32 para 42, 45, aquela margem ali, mais 4 vitórias, a Ponte sacramentaria a permanência dela. Mas hoje, o Ituano é uma pedra difícil de ser ultrapassada. Mas tem que ultrapassar. 9 horas 11 minutos e ao lado de Carlão de Freitas, ele vai trazer todas as emoções da partida. Carlos Cabela, muito boa noite, Cabela. Tem jogo segunda, 9h30, começando a semana, e jogo na sexta-feira, também, 21h30, para encerrar a semana, não é isso, Cabela? É bem isso, Fábio Charme. 9h30 da noite. Faz parte, né? Mas hoje é uma sexta-feira, quem sabe o torcedor consiga vir pro estádio para tentar empurrar a Macaca para cima do Ituano, que a Ponte Preta tá precisando de mais. 25 graus e meio. Neste momento aqui no Moisés Lucarelli, hein? 30% a umidade relativa do ar. Ou seja, tá quente pra caramba, tá seco pra caramba e o cheiro de fumaça persiste, né? Vem a chuva e que venha também um bom jogo essa noite aqui, viu, Fabião? É o que a gente espera. Carlos Cabela daqui a pouco traz todas as emoções da partida pra você. Pedindo sua participação aqui, faça a jornada com a gente. Mande sua mensagem pelo 19991869070 ou pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. 9 horas 12 minutos, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes da partida. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ituano. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Mais saúde para você ou mordomia para os vereadores? Epa, logo você, Rafa, um filho de político que foi vereador 4 vezes, usava carro oficial da Câmara e tinha vários comissionados. Logo você que como deputado gastou 80 mil só com aluguel de veículos e quase 4 milhões com salário de comissionados. Esse é o Rafa. Fala uma coisa, mas na vida real faz outra. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Dário, os ônibus de Campinas não estão lá essas coisas, né? Realmente a frota é antiga e para isso nós estamos fazendo a nova licitação para trocar a frota de ônibus de Campinas. Como funciona? A previsão é trocar mais de 500 ônibus e os ônibus terem ar-condicionado e Wi-Fi. E depois? Nós vamos fazer mais 2 terminais, lá no Campo Belo e também na região dos Amarais. Vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Mais saúde para você ou mordomia para os vereadores? Epa, logo você, Rafa, um filho de político que foi vereador 4 vezes, usava carro oficial da Câmara e tinha vários comissionados. Logo você que como deputado gastou 80 mil só com aluguel de veículos e quase 4 milhões com salário de comissionados. Esse é o Rafa. Fala uma coisa, mas na vida real faz outra. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Eu tô com o Dário, é o lado
certo. Vote nos candidatos do PSD. Vote 55. Autor de projeto de prevenção às drogas, com apoio do governador Tarcísio, vamos ter escola cívico-militar. Para continuar limpando as cacas da esquerda, vote 55055. Paulo Haddad 55655, autor da lei do Banco de Ração e Utensílios para Animais, que alimentou centenas de animais na nossa cidade, e da internet 5G. Paulo Haddad 55655, com Dário Saad, prefeito. A pandemia atrasou as nossas vidas. Milhares de cirurgias foram adiadas por causa da Covid. Por isso, eu lancei o Expresso da Saúde, um programa em parceria com clínicas privadas para acelerar as cirurgias que foram adiadas. Já contratei 6.700 cirurgias que começam agora em setembro. Meu compromisso é dobrar o Expresso da Saúde em 2025. E eu peço a sua confiança para esse projeto não parar. Coligação Campinas do Lado Certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. 9h16, daqui a pouco tem Ponte Preta e Ituano no Moisés Lucarelli, 9h30 da noite, pela 26ª rodada da Série B, 26ª rodada que já teve a vitória do Novo Horizontino. Ninguém segura o Tigre. Líder da competição fez 2-0 no Botafogo de Ribeirão. 9h30 da noite, além de Ponte e Ituano, tem Goiás e Avaí na Serrinha. Lembrando que amanhã, às 4h30 da tarde, tem o jogo do Guarani. Tem Guarani e Paysandu lá na Curuzu. Paysandu e Guarani, então, jogando amanhã. A gente abre a jornada às 4h30 da tarde. Abraçando o Anderson Lugeri, tá em Sumaré. O William Cabelo em Dayatuba. O William Cabelo já tomou o remedinho, tá melhor o William Cabelo. Alice Machado em Barão Geraldo também. 9h17, daqui a pouco a gente volta em definitivo do Moisés Lucarelli. Antônio Lupe vai trazer a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Sabe o que Campinas ganha com a parceria entre Pedro Torinho, prefeito, e Lula, presidente? Ganha mais investimentos do governo federal. Ganha uma dupla entrosada que já trabalha muito por Campinas. Ganha um prefeito e um presidente que estão ao lado do povo. Ganha a mudança de verdade. Porque depois de 12 anos do mesmo grupo, chegou a hora de mudar. Com Pedro Torinho e Lula trabalhando juntos, quem ganha é o povo de Campinas. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Sou o deputado federal Paulo Freire. Peço seu voto para os vereadores do PL. Vote 22. Sou Silvia Magalhães, 22700, da família Magalhães. Quero trabalhar por Campinas no presente. Vote Silvia Magalhães, 22700. Nascido e criado em Campinas, é hora de escolher representantes comprometidos com nossa cidade. Saúde e transporte público dignos. Vote Perito Zanetti 22192. Mais saúde para você ou mordomia para os vereadores? Epa, logo você, Rafa, um filho de político que foi vereador 4 vezes, usava carro oficial da Câmara e tinha vários comissionados. Logo você, que como deputado gastou 80 mil só com aluguel de veículos e quase 4 milhões com salário de comissionados. Esse é o Rafa. Fala uma coisa, mas na vida real faz outra. Coligação Campinas do Lado Certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Rafa, e o Poupa Tempo da Saúde? O Poupa Tempo da Saúde vai zerar a fila de consultas, exames e cirurgias. E com a parceria do Hospital da Unicamp, vamos resolver o problema em menos tempo. O Tempo da Saúde chegou. O Poupa Tempo da Saúde agiliza. Se quer consulta, o Poupa Tempo facilita. E essa espera na saúde como fica? Preocupa não, que o Poupa Tempo da Saúde zera a fila. Vote 23, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Eu tô com Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Olá, meu povo. Eu sou Shirley Maravilha, candidata a vereadora na cidade de Campinas e também filha do tricampeão mundial da Dá Maravilha. Aprendi com meu pai desde criança que devemos servir. Para isso, tenho como objetivo buscar igualdade para todos os campineiros. No dia 6 de outubro, vote 22922. Para toda problemática, eu tenho a solucionática. O Dário, você já sabe, é da turma do Jonas. O vice do Dário é do partido do Jonas. A vice do Rafa é do partido que está no governo Dário. Deu pra entender, né? Dário, Rafa, Vandão, Jonas...
Até o velho Carlos Sampaio. É a mesma turma há 12 anos no poder, por isso nada muda. Tá na hora de mudar. E a mudança de verdade é Pedro Tourinho. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Enquanto a bola não rola. 9h21, daqui a pouco Ponte Preta e Ituano. A gente volta para o Moisés Lucarelli com Antônio Lupe, que para o amigo Wilson Jacomi vai trazer a escalação de Ponte Preta e Ituano e aos demais pontepretanos também. É com você, Antônio Lupe, a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Pronta e escalada. A Ponte Preta, pelo técnico Nelsinho Batista, entra em campo para enfrentar o Ituano com Pedro Rocha, camisa número 1 no gol. Na lateral direita com a 2, Igor Inocêncio. Na zaga 3, Edson. 13, Joilson. E na lateral esquerda, com a camisa número 33, Gabriel Risso. No meio-campo, 80, Hudson, 15, Castro e 10, voltando ao time, o capitão Elvis. No ataque, 11, Iago Dias, 7, Dodô e com a 35, Gabriel Novaes. Repetindo a escalação titular da Macaca. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Joilson e Risso. Hudson, Castro, Elvis, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. No banco, à disposição de Nelsinho Batista, 30 Luan, 5 Heitor Roca, 8 Emerson Santos, 14 Luiz Felipe, 19 Renato, 20 João Gabriel, 25 Cauã, 29 Everton Brito, 44 Nilson Júnior, 70 Portuga e com a 77 Matheus Regis. Ituano. Galo negro altaneiro, forte, valente, audaz. És um gigante guerreiro, Ituano, você é demais. Pronto e escalado pelo técnico Alberto Valentim. O Ituano encara a Ponte Preta com Jefferson Paulino, camisa número 12 no gol. Na lateral direita com a 2, Marcinho. Na zaga 3, Claudinho, 4, Gui Mariano. E na lateral esquerda com a camisa meia dúzia, Cauã Richard. No meio campo, 5, Rodrigo, 8, Miqueias e com a 10, José Aldo. No ataque, 7, Vinícius Paiva, 9, Tony Anderson e com a 11, Bruno Xavier. Repetindo a escalação do Ituano, Jefferson Paulino, Marcinho, Claudinho, Mariano e Richard. Rodrigo, Miqueias e José Aldo, Vinícius Paiva, Tony Anderson e Bruno Xavier. No banco, à disposição de Alberto Valentim, Saulo tem a 1, 13 para Léo Duarte, 14 Eric, 15 Luiz Gustavo, 16 João Carlos, 17 Pablo, 18 Ian Rolim, 19 Álvaro, 20 Persson, 21 Neto Berola, 22 Leozinho e 23 Gabriel Falcão. A arbitragem do jogo. João Vitor Gobi, do estado de São Paulo, é o responsável pelo apito. O assistente 1 é Daniel Luiz Marques. O 2, Rafael de Albuquerque Lima, ambos também de São Paulo. No árbitro de vídeo, Hilbert Estevan da Silva, também paulista. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, a bola tá com você, Carlão. Ok, Fábio Chaib, como nós já dissemos no destaque, né? Um jogo difícil para a Ponte Preta, complicado, porém não tem outra alternativa a não ser vencer. A Ponte que entrou nesta situação era uma situação controlável há poucas rodadas, mas infelizmente devido aos tropeços, principalmente aqui contra a Chapecoense, a Ponte está envolvida, né, na parte de baixo da tabela e hoje tem que vencer. O técnico Nelsinho Batista tem alguns problemas, principalmente o problema defensivo, né? Edson e Joilson, uma zaga alternativa em virtude também das suspensões, né, do Sérgio Rafael e do Matheus Silva. Porém, é claro que eu respeito o torcedor de estar preocupado e tal, mas a zaga titular também em nenhum momento passou confiança, né?
Então, por isso, hoje, mesmo com o time mesmo com uma zaga reserva, eu acho que permanece naquela mesma situação. A Ponte não encontrou, né, um casamento perfeito. A zaga, para ser eficiente, ela precisa de um casamento. E não deu certo ainda, Matheus Silva e Sérgio Rafael. A gente espera que, de repente, né, o Edson e o Joilson possam aí ter um bom entrosamento e ajudar a Ponte nesse jogo contra o Ituano. Tem a volta do Elvis, né? A Ponte, quando tem o Elvis, ela fica mais robusta, ela fica mais forte, ela fica com mais presença, né? O adversário, quando olha o Elvis, ele fala, opa, eu não posso, né, cometer faltas aqui na entrada da área, eu tenho que ajustar a marcação, porque o Elvis, em um passe, ele pode desequilibrar a partida, colocar um jogador em condições de marcar o gol. Então, é um jogador que passa, né, essa situação para o adversário. Então, mais do que importante, a volta do camisa 10. E à frente, o Dodô ganha uma oportunidade, né, no lugar do Renato. O Renato não cumpre um bom papel aqui em Campinas com a camisa da Ponte. E o Dodô ganha uma chance jogando na sua real posição, pelos lados do campo. Vai fazer a parceria com o Iago Dias. O Iago precisa melhorar. O Iago caiu muito de produção, assim como o Gabriel Risso também e outros jogadores. Eu acho que também se justifica, né, a queda de produção da Ponte em virtude também desses jogadores que não vivem um bom momento. E o Gabriel Novaes, que é o cara do ataque, é o cara para fazer o gol. Hoje ele vai ter uma posição realmente de definição, coisa que não aconteceu no jogo contra a Chapecoense, revezou muito com o Renato naquele setor, mas hoje ele é o cara, né? O cara para tentar balançar a rede. Jogo difícil, jogo complicado, diante de uma equipe que lidera o retorno, né, com 12 pontos, venceu o Mirassol, um dos postulantes ao acesso na última rodada, mas é a Ponte no Moisés Lucarelli. Por isso ela tem que se impor, claro, respeitando o adversário, marcando os desequilibrantes do adversário, como o Tony Anderson principalmente, evitar a bola parada, porque a Ponte já experimentou desse veneno lá em Itu. Eu acho que se a Ponte conseguir impor um ritmo forte, fazer com que a torcida participe, né, o time, né, a arquibancada é o termômetro do time, eu acho que a Ponte tem condições sim de conquistar uma vitória e começar a encaminhar a permanência dela na Série B do Campeonato Brasileiro para 2025. Valeu, Carlão de Freitas, é isso que te acompanha a partir de agora. Eu vou passar a bola para Carlos Cabela, que vai narrar, trazer todas as emoções do primeiro tempo dessa partida. Só um breve histórico desse confronto, Cabela, das últimas 5 vezes que se enfrentaram em Campinas, né? Ponte Preta e Ituano empataram as 5 partidas, viu, Cabela? Será que hoje vai ser diferente? Boa transmissão, Cabela! Eu e todo torcedor ponte-pretano espera que sim, e vitória da Macaca, que é o que está precisando a Ponte nesta noite aqui no Moisés Lucarelli, que aparentemente, meu amigo Antônio Lupe, recebe um público bem menor do que na segunda-feira, não é? Pelo menos olhando assim, um público hoje bem menor do que aquele da segunda-feira, que até nós falávamos durante a transmissão, jogo 9h30 da noite, numa segunda-feira, traz um público pequeno e tal. Hoje está ainda menor, não sei a movimentação lá fora. Daqui a pouquinho o Lupe vem. Aí, Lupe. Tava atendendo os populares. Autógrafos e beijinhos. Carlão, que gosta. Ô, Cabelo, eu tava ouvindo aqui, público baixo, hein? Público bem baixo aqui no Moisés Lucarelli. Lá do lado de fora, deixa eu ver aqui a entrada do Moisés Lucarelli. É normal, assim, acho que vai ser muito parecido com o último jogo contra a Chapecoense. Eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui antes da bola rolar. O público, não anotei, Cabela, você acredita nisso? Não anotei. Mas acho que segunda-feira foi aquela média, horário, né? Aquela média de 3.800, 4 por aí, por aí. Vamos lá, a bola está no centro do gramado, vai começar a partida aqui no Moisés Lucarelli, o aniversariante da semana, 76 anos do majestoso. Saída de bola com a equipe da Macaca, que defende o gol de entrada aqui do Moisés Lucarelli. Consequentemente, a equipe do Ituano fica defendendo nessa primeira etapa ali. O Jefferson Paulino fica defendendo o gol da linha do trem. Tá tudo pronto para o início da partida. No meu cebolão aqui falta 1 minuto ainda. O árbitro tá lá acertando o cebolão, sem muita pressa, para autorizar o início da partida aqui no Moisés Lucarelli, nessa 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, 1 minuto de silêncio sendo respeitado aqui no Majestoso. O torcedor vai chegando, o torcedor que já está aqui no Majestoso em pé nesse momento, a grande maioria no respeito a esse minuto de silêncio. Ponte Preta toda de branco, quando apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Ituano. Futebol, vamos ver.
Bola tá rolando para você acompanhar aqui no sonsaço da CBN Campinas. Ponte Preta, Ituano. Risso recebe lá pro lado esquerdo, faz o recuo para começar o trabalho lá com o Joilson. Despacha a bola rumo ao campo de ataque. Lançamento foi feito, teve desvio no meio do caminho. O arremesso é manual para a equipe do Ituano. Lá na lateral direita, o Marcinho tá por ali para fazer a cobrança com as mãos para tocar da bola pela primeira vez a equipe de Itu. Lançamento foi feito ali pro Tony Anderson. Ele tem domínio, a bola vai para fora, tem desvio. O desvio é só do Tony Anderson. Mais uma vez está lá o Gabriel Risso pro arremesso manual pro Macaca. Já cobrado o Elvis, já toca de calcanhar da bola, joga pro campo de ataque. Vem a zaga do Ituano para fazer o corte no bate e rebate lá pelo lado direito defensivo do Ituano. A Ponte Preta se dá melhor. Sobra de bola na frente com Novaes. A bola enfiada, sobe a bandeira. Já dando impedimento no ataque, senhor Daniel Luiz Marques. Primeiro lançamento do jogo com 1 minuto, primeiro impedimento marcado, meu caro Antônio Lupi. A tentativa do lançamento pro Dodô, camisa número 7, ele se esforçou, mas a jogada já estava parada. Jefferson Paulino, goleiro do Ituano, vai colocar a bola em jogo. Eu senti que o tal do Daniel Luiz Marques aqui, auxiliar, não tá muito afim de correr não, porque o jeito que levantou a bandeira para parar a jogada logo, Carlos. E parou com convicção, né? Vamos ver que tenha pouca influência no jogo, né? É o tempo seco. Trabalha em torno da saída, bola com o Claudinho, joga no campo de ataque no meio do caminho, a Ponte responde. José Aldo corta, devolve o Ituano na frente, vem Risso por baixo, desvia, sopra de bola com o Elvis, já faz a abertura lá pela esquerda, quem trabalha por ali é o Gabriel Novaes, dominou no bico da grande área, invadiu, preparou a batida, foi travado. Vai Paulinho para fazer a defesa. Foi travado no momento da batida ali na jogada que é tradicional já do Novaes, né, Lupe? Já fez muito gol assim com a camisa da Ponte Preta, só que dessa vez o Rodrigo e o Marcinho acabaram travando o chute do 35, Gabriel Novaes, e a bola ficou fácil nos braços do Paulino, que tem a posse da bola. Tá ali o Paulino, perto da direita, domina, tem marcação do Iago Dias para cima dele, já faz a abertura com o Gui Mariano lá pela direita, pertinho do lateral do campo, ele já faz o lançamento, joga em direção, campo de ataque, tem ali para fazer a tabela com o Tony Anderson, bola enfiada lá na ponta direita, Bruno Xavier, recebe, faz o domínio, encara a marcação, ginga, puxa da perna canhota, bola, Tony Anderson na frente da grande área, ele não consegue, domina a zaga da ponta e faz o corte, ela sobra com o Claudinho, repõe pelo lado esquerdo, mais uma vez a equipe do Ituano, com o Zé Aldo, faz a abertura lá na ponta canhota, vai chegando por ali para fazer o domínio, Vinícius Paiva. Fica caído o jogador da Ponte, põe a mão no rosto ali, parece que foi atingido. Eu vou chamar você, Lupe, mas você está do outro lado, totalmente oposto, né, Lupe? Eu tenho uma visão bem pequena daqui, mas eu vejo o jogador da Ponte Preta caído com a mão no rosto. O árbitro está perto dele, departamento médico da Ponte em ação no gramado do Majestoso. Pois é, o jogador da Ponte está ali com a mão no rosto, já está fora do gramado ali. O arremesso manual é pro Ituano, um árbitro deu nem falta, tá caído o jogador da Macaca, recebendo atendimento médico ali. É o Dodô, né, que tá caído ali. É isso. Não é o Edson? Eu não consigo ver, Cabela, É o Edson. É o Edson, Edson. É o Edson, 3. Edson, acabou sentando ali, deu pra ver a camisa dele, arremesso manual. O que é arremesso é esse aí, meu? O cara jogou uma melancia do chão ali. Arremessou cobrado bem Ituano. Deu uma pancada na bola, sobe, bate na zaga. Vem o Elvis, tenta fazer o corte, a sobra de bola com o Ituano. Macaco com a menos em campo. Edson tá fora do gramado. Brigou pela bola. Trabalha pela direita. O Inocêncio tenta fazer o corte, devolve ali pela esquerda. Mais uma vez com o Vinícius Paiva. Sassaricou, gingou, escapou. Passou entre os jogadores, vem pra grande área. O toque feito, Tony Anderson, a batida. Na trave, voltou Siriguidu. Do Ituano! Uma jogada, num bate e rebate, numa finta bonita, do tal do Vinícius Paiva ali pra cima de dois marcadores, no cruzamento Bruno Xavier, depois do Pedro Rocha fazer a defesa, a bola toca na trave, bate no gramado, chega por ali, Bruno Xavier, o camisa número 11, manda pro fundo do gol com 3 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. No momento que a Ponte estava com 10 em campo, o zagueiro estava fora do gramado, Lupe. E teve participação dos 3 jogadores
do ataque do Ituano, porque o Vinícius Paiva foi quem recebeu a bola, ele deu o lançamento para o Tony Anderson, que virou, bateu forte, a bola bateu no travessão, quicou no chão, Pedro Rocha também acabou fazendo uma defesa, só que aí ela sobrou limpa para o Bruno Xavier mandar para o fundo da rede. Abre o placar o Ituano aqui no Moisés Lucarelli, Ponte 0, Ituano 1. Zé Aldo, vem mais uma vez o Ituano para cima, carregou, preparou a batida longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Carlão de Freitas. O time do Ituano fez o que quis na zaga da Ponte ali. Rapaz, que golaço, que bela jogada do Vinícius, né? Um vacilo sem o Edson, né? Talvez se tivesse o Edson, não sei se o Bruno chegaria. Teria fechado ali. Um pouquinho mais. Teria fechado um pouquinho mais, mas a Ponte despencou, né? Despencou lá. Aí não, né? Sai jogando totalmente errado a equipe da Macaca. O lançamento foi feito, vem pro meio da grande área. O Edson sobe de cabeça, corta. Vem mais uma vez o Ituano, trabalha pelo meio. Dodô chega ali para ajudar. Ele volta a bola com o Edson. Joga a bola no peito do Castro, domina, coloca no gramado, faz a abertura, passa errado de novo. Dá de graça de novo pro Ituano, que se aproveita, vem pro ataque. Cauã, lado esquerdo, faz a abertura. Vinícius Paiva tenta o toque, chega a marcação. Dodô por baixo, dá o bico da bola. Quer completar, Carlão? Pode completar. A Ponte começou muito mal, né? O Ituano se impôs num vacilo ali, a Ponte com um jogador a menos, mas toda a jogada, a construção, esse Vinícius Paiva, se não ajustar essa marcação, ele vai dar um baile na defesa da Ponte. Nós já acompanhamos Guarani e Ituano, não sei se você lembra, Cabelo, e ele foi um azogue ali para a defesa do Guarani. Olha a Ponte. Vem Macaca, lá pro campo de ataque, lado esquerdo com o Iago Dias, faz o domínio, ele breca, encara a marcação que chega para cima dele do Marchinho. Gingou de um lado, sassaricou do outro, carregou da linha de fundo, tenta a fita, escapou bem da marcação, fez cruzamento pro meio da área. A zaga faz o corte, ela sobra com o Elvis, está à frente da área, ele girou de um lado, carregou do outro, tentou dar um tapa na bola, vem a zaga do Ituano para fazer o quarto. Ela sobra com o Tony Anderson para fazer o domínio, ele carrega aqui na lateral esquerda da equipe do Ituano, recua com o Cauã, já deu tapa na bola, chega mais uma vez o Paiva, faz o domínio, tem Tony Anderson por baixo, o Edson faz o quarto e repõe a Ponte no campo de ataque ali pela meia, com Elvis, abriu, lado esquerdo, trabalhou por ali mais uma vez o Novaes, carrega a linha de fundo, faz o break, recua, lá na ponta canhota, Iago Dias, vem cruzamento para grande área, para ninguém. Ele conseguiu jogar onde não tinha ninguém da Ponte, ninguém do Ituano. Ela vai para fora, só tiro de meta, Lupe. Era o Hudson que estava ali pelo lado esquerdo, camisa número 80, cruzamento péssimo. Ele teve tempo de levantar a cabeça, olhar para a área e mandar a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Jefferson Paulino. 1-0, o Ituano está chegando. Você que está chegando aqui na CBN Campinas neste momento, pode interagir com a gente, ó. 991869070 é o nosso WhatsApp, também pelo YouTube. Lá no chat no YouTube você pode mandar aquele recadão bem bacana. A Ponte tá perdendo, tá? 1-0, Bruno Xavier, a 3 minutos marcou. O Ituano tá na frente. A Ponte vem pro campo de ataque. O Elvis tenta o toque ali pelo lado direito, chega por baixo. O Guimariano para fazer o corte. Ele breca, tenta a finta, carrega, vem pro campo de ataque, faz a abertura lá pelo lado direito. Bruno Xavier devolve ali pela meia. Tony Anderson encontra aberto o lado esquerdo. José Aldo encarou, brecou, ajeitou, perna direita, tenta a bola enfiada na área, chega por baixo, o Edson chuta a orelha da bola, a bola volta ali atrás, quem chega é o Igor Inocêncio para consertar, dá um pico na bola. Meu Deus do céu, Cabela, se pudesse no futebol, o pedido de tempo seria o momento ideal, porque a Ponte despencou. Aquela furada, pichotada do Edson ali, a confiança está lá embaixo, o Ituano manda no jogo, tem o contragolpe à disposição. Mas se não parar agora, talvez até uma mini lesão aí para conversar com o Nelsinho, porque o negócio descarrilhou, né? Ficou muito complicado aí esse início, está muito complicado para a Ponte que não consegue jogar. 8,5 deste primeiro tempo, o 1-0, Ituano ganha, que vem pra cima mais uma vez, o Marchinho faz o domínio, rola a bola do lado com o Zé Aldo, na perna direita, ele tenta o passe, lado esquerdo, vem por baixo do Dodô, antecipa, faz a roubada, fica com ela, o Iago Dias domina, vem pelo lado direito, vem carregando, a marcação tá ali pra cima dele do Cauã, ele gingou de um lado, de outro, carregou, vem por baixo, o Zé Aldo, rola a bola pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca, toma distância, o Igor Inocêncio busca alguém pro arremesso, ele encontra o Hudson, ali pela intermediária, faz o domínio, 80 da equipe da Macaca, bota na frente o lançamento na ponta direita, pro Igor Inocêncio, deixou a bola quicar no gramado, aí ela foi embora, só tiro de meta que favorece a equipe do Ituano. O torcedor tá paciente ainda, meu caro Antônio Lupe? Eu acho que o torcedor não entendeu o que estava acontecendo, porque no momento em que o Ituano fez o gol, acho que um olhou para a cara do outro e falou, será que já começou o jogo ou isso aí é aquecimento ainda? E a torcida começou a cantar, mas agora já murchou um pouquinho aqui nas arquibancadas do Majestoso, viu, Cabela? Parece que anestesiou o torcedor, não é?
Vem Risso por baixo para fazer o quarto. A bola sobra com o Tony Anderson. Ali à frente da marcação que vai para cima dele é o Castro. Briga pela bola. Bola recuada. Marchinho com ela. Domina, carrega. Vem pela intermediária. Recua lá na grande área com Jefferson Paulino, que vai ficando com ela e botando ordem na casa do Ituano. 9 minutos e 50 deste primeiro tempo. 1-0. Ituano tá ganhando. Trabalha a série bola mais uma vez. Gui Mariano lá pela direita. Já faz de domínio. Rola a bola pro campo de ataque. Vem buscar o jogo. É o Tony Anderson. Sai da área pra caramba. Apesar de ser grandalhão, ele vem ali pelo meio todo momento, Carlão. Vem buscar o jogo e deixa os corre-corre lá na frente, ó. O Tony é bom jogador, né? Infelizmente teve aquele problema de aposta e tal. Ele caiu um pouquinho na carreira, mas ele já mostrou do que é capaz, atuando no Grêmio, atuando no Bragantino. E até no ABC ano passado, foi ano passado, né? Caiu, estragou a vida do Vila Nova, mas é bom jogador e tem feito uma boa Série B pelo Ituano. Tem jogador da Ponte caído ali, pedindo atendimento, a bola recuada, vai sobrando com o Igor Inocêncio, recua lá com o Pedro Rocha, ajeita a bola perto direito, o Castro já se levanta, mas tá mancando muito o Castro, hein? Ele se levanta, mas está mancando muito. Camisa 15 da Macaca. Trabalha mais uma vez a saída lá pela lado esquerdo com o Novaes. Recua a bola no sistema defensivo com o Joilson. 10 passados deste primeiro tempo. Trabalha a bola a equipe da Macaca. Campo defensivo com o Edson. Bola pela direita com o Igor Inocêncio. Faz o domínio. Tem marcação para cima dele. Ele bota na frente. O lançamento é feito. Chega Claudinho por baixo. Ele corta. Já faz ligação com o Zé Aldo. Carrega a bola pela intermediária. Encontra a marcação para cima dele. Ele dá um tapa na bola. Joilson faz o corte lá na frente da grande área. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos passados de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série B, 26ª rodada, Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Ituano. Bruno Xavier 1. Pro Galo de Itu. Fábio Scheibe. Central da Bola. 26ª rodada que foi aberta com a vitória do Novo Horizontino 2-0 sobre o Botafogo de Ribeirão. Agora há pouco, em andamento, Goiás 0, Avaí também 0. Amanhã tem Paysandu e Guarani, lá na Curuzu, em Belém do Pará. Futebol Globo CBN. Ponte tenta adiantar a marcação ali para fazer uma pressão para cima do Ituano. Na roubada de bola do Novaes. Fica com ela lá pela esquerda. Ele vem carregando para o campo de ataque. À frente da grande área. Puxou do lado. Abriu pela direita. Inocêncio invadiu a área. Preparou o chute. Preferiu o cruzamento. Ela passa por todo mundo. Chega a zaga do Ituano para fazer o quarto. Ela vai sobrando com o Tony Anderson. Faz o domínio. Pede falta. O árbitro nota a falta do Edson para cima dele. O jogo tá parado. É falta para o Ituano, Lupe. E a falta foi em cima do Tony Anderson. Camisa 9. Ele que na escalação que foi divulgada pela assessoria de imprensa do Ituano, estava como meio campista, mas ele é 9, a gente conhece bem. Mas quando você chamou o Carlão para falar que ele sai da área para buscar o jogo, eu acho que a escalação do Ituano estava certa, porque ele é um atacante barra meia. Pois é. Tá saindo bastante da área, né, cara? Você disse da qualidade. Tem qualidade. E ele vem ajudar aqui no meio campo. Vem ajudar, tá confiante, né? Assumindo a responsabilidade de um protagonista dessa reação do Ituano. Demonstrou isso na jogada do gol. Grande jogador. Jogador que ano que vem, não sei qual vai ser o futuro do Ituano na Série B, mas dá pra pensar em alçar voos mais altos, Cabela. 12 minutos e 50 deste primeiro tempo, 1-0, o Ituano tá ganhando. Tem arremesso manual, o Ituano lá pela direita, quem vai se ajeitando é o Marcinho para fazer a cobrança. Toma a distância, vai lá, coloca a Busanfa encostado na placa de publicidade, que é tudo eletrônico, vai lá ele para fazer a cobrança. Esperou, cobrou pertinho ali, chega a zaga da ponta e tentando fazer o corte, a bola vem pro meio da grande área, batida para fora do gol! Ajeitada do Vinícius Paiva ali pro Zé Aldo. De perna canhota, a bola subiu demais para a sorte da Macaca, Lupe. E o ataque do Ituano é muito veloz. Jogada que começou de um arremesso lateral. Ajeitada do Paiva e o chute do camisa número 10 do José Aldo. Eu não sei se a bola tem, mas pegou na orelha da bola. Para sorte da Ponte, foi pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Tem bola para o campo de ataque, sobe todo mundo, ninguém acha nada, a bola atravessa o gramado, vai para fora. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda. Tem pressa a Ponte, tá lá o Gabriel Risso para fazer a cobrança, ele busca alguém para o arremesso, encontra o Elvis, faz o domínio, coloca no gramado, recua com o Hudson, tem marcação para cima dele, ele dá um tapinha na bola um pouquinho mais atrás, lá começa com o Joilson. Faz o domínio, olha de um lado, olha do outro, encontra o Edson aberto ali do lado dele, já fez o passe com o Castro, esquece a bola, corre, tenta consertar, o Ituano agradece o presente, vem com ela, já bota a velocidade, Bruno Xavier vem ali pela meia, brigando pela bola, Joilson chega por baixo para rasgar, dá o bico na bola, Inocêncio! Que furado!
Bola para fora, de graça, ali pro Ituano mais uma vez. Tem o arremesso manual cobrado. Fica com ela Vinícius Paiva, mais atrás com o Cauã. Dá um tapinha na bola, se apresenta. Zé Aldo vai para a tabela, na devolução do Cauã. Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Esse manual cobrado, Castro acionado, o Ituano faz o quarto, briga pela bola, sobra com o Elvis. Elvis de primeiro, tem olho na nuca, não é possível. Ele viu o Gabriel Novaes lá pela esquerda, carrega a bola para o campo de ataque, de frente para a Grandeira, puxou pela meia, preferiu a batida, tocou do lado para o Elvis, brigou pela bola espirrada, sobrou na área, Iago Dias na cara do gol! Jiriguidu! Ponte Preta! Da Macaca! Iago Dias! Um passe do Elvis no início da jogada sensacional. De costas pro Novaes, ele dá uma puxadinha, bota o Novaes no corredor maravilhoso lá pela esquerda. Tudo bem que depois teve um bate e rebate danado ali no meio da área, a bola sobrou pro Novaes e pro Iago Dias, que completou num canhão pro fundo do gol, estufando a rede a 15 minutos deste primeiro tempo, empatando o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Um pra Ponte, deu Jiriguidu pra Iago Dias, um pro Ituano, Lupe. E que jogada do Elvis pro Gabriel Novaes. A sua narração, ela foi perfeita. Parece que ele tem um olho na nuca. Inverteu de lado. Gabriel Novaes tinha muita liberdade pelo lado esquerdo. O Novaes tentou devolver para o Elvis, mas não conseguiu. Só que a bola passou por cima da defesa do Ituano e sobrou para o Iago Dias, que finalizou. Mandou uma bomba para o fundo da rede. Iago Dias, camisa número 11, ele marca mais um gol com a camisa da Ponte Preta. Iago Dias marca o quarto gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Dado o placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Ituano também 1. Tá tendo revisão do VAR, possivelmente devido ao lance do Iago Dias ali, que sai atrás da zaga. Se houve algum tipo de irregularidade, um possível impedimento ou não. Fábio Scheibe, na tela, tem alguma recomendação aí, meu caro Fábio Scheibe? No primeiro lance, Cabela, não conta o primeiro lance, conta o lance final, né? Mas o primeiro lance, Iago Dias está sim impedido, mas depois tem um bate-rebate, a bola acaba sobrando para ele. É isso que estamos tentando ver agora aqui, o VAR está analisando, mas no primeiro instante estava. Depois no bate-rebate ali não deu para decifrar ainda, deu para saber se estava impedido ou não, viu? Vamos aguardar. Muito bem, estamos aguardando então o trabalho do VAR, lá do senhor Hilbert Estevam da Silva. Agora, independente se está impedido ou não, eu pergunto para você, meu amigo Carlão de Freitas. O Elvis tem olho na nuca? Essa é a diferença, né? Quando o time tem o Elvis, mesmo a Ponte não apresentando futebol convincente até aqui, aliás, muito mal, mas uma bola que o Elvis pega, ele é capaz de gerar o lance que ele gerou. Não sei se o gol vai ser validado ou não, mas saiu, a jogada saiu. Então, a partir daí, independente do que acontecer, é o Elvis assumir essa responsabilidade, a Ponte ter a tranquilidade para dominar a partida e construir um placar favorável. Pois é, já estamos com 18 minutos, ou seja, 3 já parado. Cabela. Tá confirmando o gol agora. Gol confirmado. Exatamente. Aí, portanto, gol confirmado. Obrigado, Scheibe. Gol tá confirmado, 1-1, placar empatado aqui no Moisés Lucarelli. Pra acender o torcedor da Macaca, fala, Lupe. E eu tava até batendo uma caixa aqui com o Rangel Agnolin, que é repórter, cobre a Chapecoense. Ele ficou assustado, né, com o início de jogo da Ponte. Mas agora ele já disse que a Ponte Preta melhorou. 18 minutos e 40. Tá tudo igual aqui no Moisés Lucarelli. Tá ouvindo a gente lá em Chapecó, manda um abraço pra ele. Grande abraço, obrigado pela companhia. Aliás, Brasil todo ligado aqui através do somzão da CBN, pela internet, pelo YouTube, galera ligada. Aliás, onde você estiver, manda recado para nós aqui. Pode mandar pelo WhatsApp do 991869070, pode mandar pelo YouTube, se você está pelo YouTube aí, ó. Diga onde você está nesse momento acompanhando o sonsaço da CBN Campinas. Arremesso manual cobrado, bem bola para a grande área, chega a zaga do Ituano para fazer o quarto, Igor não sei se estão pico na bola. A bola sobe lá no 15º andar, cai ali pelo intermediário, Dodô faz o domínio no peito, coloca no gramado. Auxiliar levantou o instrumento de trabalho dele aqui, tá dando impedimento.
Seria do Dodô que estava voltando, meu caro Antônio Lupe? Talvez, né? Só pode ser, porque o Elvis, ele foi empurrado, caiu. Ele caiu e não conseguia levantar, coitado. Fiquei até com um pouco de dó. Mas aí o Dodô ficou com a sobra, aí ele veio para o lado esquerdo, o assistente levantou a bandeira. Impedimento do Dodô, camisa 7 da Macaca. 19h40, falta cobrada, bola no campo de ataque da equipe do Ituano. Tem o Tony Anderson, tenta fazer a parede ali, ela sobra com o Hudson. Já domina lá pela esquerda, escapa da marcação, rola do lado, vem o Novaes, vem bem no lance, escapa bem do lance ali, escapa da marcação, forte pra cima dele, a bola rolada. Hudson mais uma vez com ela, rola mais atrás com o Gabriel Risso. Na perna canhota, ele levanta a cabeça para fazer o lançamento, não tapa da bola, entrega nos pés do Rodrigo. Já repõe Ituano no campo de ataque, vem com Zé Aldo pelo meio, chegou por baixo, Edson. O Edson deu um bico na bola, trombou com o Castro, importante que tirou a bola de lá. Bola vem pelo meio, Dodô, já devolve pela direita com o Igor Inocêncio. Tem uma avenida aqui pela direita, o Inocêncio. Corre, Inocêncio! O Iago Dias está aberto, ponta direita. Ele recebeu, carregou linha de fundo, preparou o cruzamento, rasteirinho por baixo, nas mãos do goleiro Jefferson Paulino. Que bota a ordem na caça do Galo, meu caro Lupe. Cruzamento pela direita, Iago Dias, a bola veio queimando a grama. Dodô se atirou, mas ela ficou nos braços do Paulino, que fez a defesa. Tirando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. 26ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. É o Brasileirão da B aqui, no Moisés Lucarelli, o placar da CBN tá assim, ó. Um pra Macaca, Iago Dias. Um pro Ituano, Bruno Xavier. Fala, Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã tem decisão na Copa Paulista, os jogos de volta das quartas de final, Monte Azul e Comercial, Taquaritinga e União São João, Votuporanguense Capivariano e 15 de Piracicaba e Portuguesa. Conheceremos então os semifinalistas. Futebol Globo CBN. Jefferson Paulino no bico da bola, quem sobe de cabeça é o Joilson. Repõe a equipe da Macaca no campo de ataque, a zaga de todo fecha ali pelo meio para fazer o corte, ela sobra com o Zé Aldo. Já dá um tapa na bola, abertura pela meia direita, bota a velocidade, vem Miqueias pro campo de ataque, o lançamento foi feito lá na frente. Muito forte, sem goleiro, Pedro Rocha, bota a ordem na casa da Macaca. Carlão de Freitas, parece que a Macaca deu uma assentada em campo, né? Mais confiança, né? O próprio Iago Dias precisava muito desse gol e ele fez e tá ajudando agora. A Ponte ainda vulnerável no meio campo, essa marcação tá frouxa, o Ituano quando vai pro contragolpe, meu Deus do céu, um Deus nos acuda. Vem ali com Miqueias, faz o domínio, finta bonita pra cima do Whitson, ficou com a Busanfa no gramado, abertura de bola lá pela direita, Marcinho, recebe domínio, encara a marcação, carrega a linha de fundo, tenta o cruzamento, tem desvio do Gabriel Risso, bota pra fora. Escanteio, primeiro do jogo, é pro Ituano, Lupe. E lá pelo lado direito do ataque do Galo de Itu, o Risso impediu o cruzamento e a bola se perdeu pela linha de fundo. Deixa eu ver quem que vai cobrar o escanteio ali, não é o 2? É o Bruno Xavier. Ah, muito obrigado. Bruno Xavier na cobrança. Não deu escanteio não, é só arremesso. Não sei. É arremesso lateral. Tô enxergando tudo, fala a verdade, hein? Não, é escanteio. Que coisa é essa? Uma nova jogada ensaiada, essa eu não tinha visto ainda. Tinha visto essa, Carlão? Vivendo e aprendendo, né? O futebol moderno, ele nos prega. Levanta as mãos com a bola, como se fosse cobrar um arremesso. Aí coloca no quarto de círculo, o cara chuta. Professor Alberto Valentim inovando. Parabéns. Deixa eu ser presidente da FIFA pra você ver que eu vou arrumar. Meu Deus do céu, nunca tinha visto isso. Eu pensei que era arremesso manual, ia até apagar aqui, dar um backspace aqui, pra apagar o escanteio aqui no meu computador. Olha Ituano, Tony Anderson com ela, invadiu a grande área, tentou o cruzamento, vem por baixo, Risso, tava lá pra fazer o corte de cabeça, já ajeita mais uma vez o Miqueias, bota o Ituano no campo de ataque, desvio foi feito, bola pra fora, arremesso é manual pra equipe do Ituano. É lado esquerdo, vai se ajeitar. Opa, o árbitro deu pro lado, o auxiliar deu pro outro. Vamos entrar num acordo aí, o João Vitor Gobi com o senhor Daniel Luiz Marques, está aparecendo o Edson com o Joilson. Não estão se entendendo muito bem, não. Não estão se entendendo muito bem, não, viu, Lupe? O narrador está criticando na narração, Carlão de Freitas. Frases fortes, hein? Frases pesadíssimas. Aliás, deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Nada. É legal a gente ver a dupla Edson e Hudson em campo, né? Olha lá. Agora, se essa dupla estiver tão afinada como os sertanejos, mas não tá, até agora não tá. Não tá não. O Hudson tomou uma finta ali que ele caiu com o busanfo do gramado ali. O Edson provou. Aliás, o Edson ele só pegou bucha esse ano, né? Ele foi de lateral direito no derby e agora pega essa buchinha aí, Marcatoni Anderson, Vinícius Paiva.
Arremesso para Macaca, vem bola para grande área, o levantamento foi feito com as mãos, o Claudinho vem por baixo, dá um bico na bola, vai sobrando com o Elvis, faz o domínio, dorme no pé dele, mas ele faz o levantamento, joga na segunda trave, Marcinho, faz o corte de cabeça, vem Risso, brigando pela bola, opa! O Lupe vai falar daqui a pouquinho, hein? O Lupe, fala aí, Lupe, tocou na mão do jogador do Ituano ou não? Eu fiquei com a sensação que pegou na barriga e no braço, mas o braço estava colado na barriga, pelo menos foi essa a sensação que eu fiquei aqui bem pertinho do lance, eu não marcaria. Muito bem, o árbitro manda guardar lá, porque está tendo revisão do lance pelo VAR. Nós já ficamos parados 3 minutos e meio, com a revisão do gol da Ponte. O Marcinho quis dar um migué lá, faz a cobrança rápida. O árbitro manda esperar, mas agora ele manda seguir. Pronto, não foi pênalti. Não foi pênalti. Já cobrado o arremesso manual, a equipe do Ituano. Marcinho já faz o domínio, coloca no gramado, recua com o Claudinho. Ali à frente da grande área, ele vem jogando, vem carregando a bola, vem buscando ali o círculo central do gramado. Abre o braço para quem chegar, quem chegou, ele tocou no carro. Opa! Cuidado aí, Dodô. Cuidado aí. Tá com o pneu slick no gramado molhado aí, o Dodô. Levou um escorregão ali bonito. Vai tocando a bola a equipe do Ituano. 25,5. Primeiro tempo, 1-1, placar do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Ituano. Na saída de bola, vem para o campo de ataque. Dentro do toque por baixo, fez o corte. O Novaes estava lá, fez o desvio, jogou a bola para fora. Arremesso é manual, que favorece a equipe do Ituano. Lá do lado direito, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola pra fora, arremesso é manual para a equipe do Ituano. Marcinho tá na cobrança mais uma vez. Já faz o arremesso, joga no campo de ataque ali pro Tony Anderson, que vem buscar o jogo, devolve o Marcinho. Marcinho toca no Tony Anderson, ele faz a proteção, tenta sair jogando, a bola vai pra fora. Último toque do jogador do Ituano, arremesso é pra Macaca, tem pressa ali o Gabriel Risso, mas não tem ninguém pra tocar também, não é? Tem ninguém ali, demorou para fazer o passe lá na frente. Arremesso na frente é pro Iago Dias, não consegue o domínio. Sobra de bola pela intermediária, vem trabalhando ali com o Rodrigo. Saiu, dominou, perna direita, bota no campo de ataque. Lançamento é feito lá pela ponta direita. A bola correu mais que o Bruno Xavier. Foi para fora, arremesso manual para Ponte Preta, 26 minutos e meio deste primeiro tempo. 1-1, placar do jogo. O Ituano também está numa fase muito melhor que a Ponte, pelo menos desse retorno, né, Carlão? Mas também não é tudo aquilo também, não é? Também não é o Bayern de Munique, não, né? Não é. Tem que tomar um pouco de... É claro que o respeito existe, a fase do Ituano é boa, alguns jogadores estão crescendo, falamos do Tony Anderson, o Vinícius Paiva e tal, mas a Ponte ela tem que se impor, pô. Ela joga em casa, é um jogo fundamental para as pretensões de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, deixar a situação um pouco mais tranquila, e ela tem condições para ganhar, ela tem que acreditar que ela é capaz. Ela já não empatou algo que era improvável pelo futebol que estava apresentando, ela já conseguiu empatar. Então é permanecer num ritmo forte, nesse embalo, melhorar, né, jogar um pouco mais pelas laterais, dos lados do campo, mas a Ponte tem plenas condições, faz um campeonato melhor que o Ituano. Tem Ponte para o campo de ataque, lançamento é feito, Claudinho de cabeça, ele faz o corte. O Elvis tenta dar um tapa na bola, briga por ela volta, sobra com o Igor Inocêncio, vem na frente. Iago Dias, tenta o domínio, foi empurrado, pede falta, o árbitro falou, foi na bola, segue o jogo, trabalha pelo lado esquerdo, Vinícius Paiva, faz o domínio, bota a velocidade, vem bico da grande área, encara a marcação do Edson, carregou na linha de fundo, pintou cruzamento rasteiro, Pedro Rocha faz a defesa e bota a ordem na casa da Macaca Lupe. Perigoso, né? Vinícius Paiva pelo lado esquerdo, na velocidade, fez o cruzamento nos braços do Pedro Rocha. E a Macaca sai em velocidade, vem para o campo de ataque lá pela esquerda, não faz, recebe o passe do Gabriel Risso, faz o domínio, breca, olha, o Risso passou, agora ele fez o toque, demorou, mas passou pro Risso, devolveu, bola vem pela meia, por ali com o Elvis, já faz o domínio, marcação do Rodrigo para cima dele, rola do lado, Castro vem com ela, faz a abertura pela direita, Igor Inocêncio domina a bola, rola pela meia, Dodô vem buscar o jogo, devolve com o Igor Inocêncio, vai fazendo o domínio, vai adiantando a marcação, a equipe do Ituano, sobra de bola com o Hudson, tenta o lançamento aqui pela direita, no peito do Dodô, recebeu, pediu a falta, o árbitro anota o toque de mão do Dodô quando ele cai, meu caro Antônio Lupe. É aquele costume que não é legal, né? O jogador cai, põe a mão na bola, imaginando que o árbitro marcaria a falta. Não foi falta, Dodô foi desarmado, caiu, pôs o braço na bola, falta pro Ituano. Agora o tal do Cauã, meia dúzia do Ituano, ele cobrou 2 arremessos manuais. Os dois pareciam uma melancia que ele estava arremessando. Nossa, o primeiro ali logo no início do jogo. E agora aqui na nossa frente, novo. Os árbitros não dão mais reversão, né? O tal do Daniel Luiz Marques está do lado aqui, não falou nada também? Então, pois é. Nos tempos de escolinha, até o árbitro falava, opa. Pode voltar o arremesso. Não dava reversão, mandava voltar para educar. Isso. Para aprender. Vai de novo até aprender. Toca a bola ali pelo meio campo, a equipe do Ituano.
Foi puxado ali pelo Edson, o Tony Anderson, a falta está anotada, é falta para o Ituano no círculo central do gramado. 29 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-1 placar do jogo. O árbitro roubou uma água ali do Nelsinho, gente. Olha lá, sacanagem, ele baixou ali, pegou a água do Nelsinho. O Nelsinho vai ficar sem água ali agora, tô louco. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Ituano, sistema defensivo. Com ela, Rodrigo, domina, ele é o último homem do Ituano, hein? Ele busca alguém para o passe, gira o corpo, carrega ali na contramão para escapar da marcação do Elvis, recua com o Jefferson Paulino. Aperta lá, Elvis, aperta lá, Elvis. Vem Paulino, dá o bico da bola, joga para o campo de ataque, faz o lançamento, sobe pelo meio do caminho para fazer o corte o Edson. É esquisito a bola ali, fez o corte, tenta o passe lá pro lado esquerdo com o Novaes. Recebe Gabriel Novaes, encara a marcação do Marcinho, Risso passou lotado. Novaes vem pela meia, trabalha com Castro, recua no Hudson, domina pela meia esquerda. Ele tenta vir ali pela meia esquerda, puxa de um lado, carrega do outro, inverte a jogada, o lançamento é feito, Inocente recebe, domina. Tenta a batida de primeiro, o Cauã faz o quarto, joga pra fora ali, travou o Inocêncio, a bola foi pra fora, escanteio pra Ponte, meu caro Antônio Lupe. Esse recurso que o Inocêncio encontrou era o único que ele tinha. Chutar forte para tentar o escanteio e logrou êxito. A bola explodiu na zaga do Ituano, se perdeu pela linha de fundo, é lá pelo lado direito. É o Elvis, camisa 10, que vem para a cobrança do esquinado. É pela direita, segundo escanteio do jogo, o primeiro para a equipe da Ponte, o Elvis está na cobrança, perto da direita, vem levantamento, lá na segunda trave de cabeça, o desvio, salva Ituano em cima da linha, era o Tony Anderson que estava ali de zagueirão, Lupe. Essa bola ia para o gol, cabeçada do Joilson. Tony Anderson parecia goleiro, mais um escanteio para a Ponte. Já levantamento feito, desvio de cabeça, Paulino. No meio do gol, Paulino fez a defesa, agora salvando a equipe do Ituano, Lupe. E dessa vez quem cabeceou foi o Castro, camisa número 15. Bem no centro do gol, onde estava o Paulino, que fez a defesa. Esses dois cruzamentos seguidos aí mostram que a Ponte Preta pode usufruir um pouquinho mais desse tipo de cruzamento, meu caro Carlos. Sem dúvida, e é uma jogada fatal da Ponte. Os zagueiros, né? O Joilson tem essa qualidade, o próprio Edson também, o Hudson, né? Que é grandão. Castro também. O Castro. Agora. Então são jogadores importantes e tem um cobrador que é acima da média. A Ponte pode se aproveitar, sim. Trabalha mais uma vez o Ituano, que vem para o campo de ataque no meio do caminho. Chega a zaga da Ponte para fazer o quarto, dá na bola, joga no campo de ataque. Lá do outro lado, o Gui Mariano devolve o Ituano pelo meio campo com a bola dominada. Até ali o Tony Anderson, Cauã recebe, lado esquerdo, fez o passe para o Vinícius Paiva aqui do lado esquerdo. Ele dá um tapa na bola do lado, Rodrigo, o Zé Aldo chega por ali, vai para a tabelinha, devolve lá no campo de ataque, chega por baixo, estica todo ali para fazer o corte. O Dodô estava ajudando ali na lateral direita, Dodô, hein? Tem a Ponte Preta, a recuperação de bola, lá pelo lado esquerdo com o Gabriel Novaes. Finta bonita, carrega pela intermediária, levanta a cabeça, breca, olha de um lado, busca do outro, encontrou aberto lá pela ponta canhota o Hudson. Tá por ali o grandalhão da Macaco, sabe o que fazer com a bola agora lá. Aí ele recua com o Castro para começar de novo, hein? Bola a bola com o Elvis. Agora sim, o tapa é feito na bola. Risso lá na ponta esquerda, recebeu, dominou, puxou a frente da grande área, rolou, Elvis. Ali na frente, tentou a batida, preferiu brecar, rolou lá pela esquerda mais uma vez, com o Castro dessa vez, já faz o passe com o Novaes, rente a lateral do campo, marcação do Martinho para cima dele, ele vem do lado, ginga do outro, recua, Gabriel Risso domina a bola pela meia esquerda, devolve a bola com o Novaes, Marcinho vai para cima, faz o break, gira de um lado, carrega do outro, escapou da marcação, foi na linha de fundo, prepara o cruzamento, brecou, girou de novo, tocou mais atrás com o Gabriel Risso, prepara o cruzamento, vem bola para a grande área, para cima dele, Tony Anderson estava lá para fazer o corte. Era o Miqueias, não era o Tony Anderson, meu caro Antônio Lupe. Tentou duas vezes a ponta ali pela esquerda, hein? Vem tentando o cruzamento para a área, né? É assim que a Ponte vem para o ataque, continua no setor ofensivo com o arremesso lateral do Risso. Recua com o Gabriel Novaes, começa de novo a Ponte com o Edson, último jogador ali no círculo central do campo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, o Ituano rouba a bola, recebe um presentaço do Edson, já bota a bola pela ponta canhota, carrega Vinícius Paiva, ajeitou toda desarrumada a equipe da Ponte, Vinícius Paiva tenta o passe, o Edson estava lá para fazer o corte, ela volta com o Vinícius Paiva aqui pelo lado esquerdo, ele já faz o domínio, ajeita na perna direita, o Cauã passou por ele ali, ele voltou, girou de um lado, carregou do outro, deu um tapa na bola e a falta. Falta do Dodô para cima do Paiva. É falta que favorece a equipe do Ituano aqui pela esquerda, viu, Lupe? E o árbitro faz um sinal de calma para o Dodô. Agora conversa ali em particular com camisa 7 da Macaca. Foi ele quem fez a falta, pelo lado esquerdo. José Aldo, com a camisa número 10, está na bola. Olha, Carlão, a Ponte deu sorte nesse lance, porque o passe errado do Edson ali
Era para ser mortal. E deixar essa bola com o Edson para ele se tornar o zagueiro construtor, né? É um perigo. Não é a do Edson. O Edson é um zagueiro, rebatedor. Deixar essa bola para ele iniciar a jogada é uma temeridade. Falta pro Ituano pela esquerda, o Cauã tá na cobrança de perto da canhota, o Zé Aldo de perto da direita, todo mundo lá no meio da grande área. É falta para a equipe de Itu. Tá lá no meio da grande área, na marca do pênalti o Tony Anderson, o árbitro vai lá, cochichou, você está impedido, sai daí. Não, vou ficar aqui mesmo, professor, pode deixar aqui mesmo, beleza. Vai pra cobrança, Cauã na bola, já vai pro levantamento, deixou pro Aldo, perto da direita, bola levantada lá na segunda trave, sobe a zaga da ponte para fazer o corte, ela sobrou com o Cauã, não vale nada disso. O tal do Tony Anderson tava parado na marca do pênalti. E o Zé Aldo jogou pra ele, Lupe. E ele estava impedido, nem viu onde estava a linha de marcação da ponte. Melhor para Macaca que vem pro ataque. E o juiz foi bacana, foi avisar ele lá, viu, Carlão? Mas uma jogada ensaiada que foi pouco ensaiada, muito, né? Porque tudo bem, hora ou outra acontece esse lance, né? Do cara ficar em posição de impedimento, mas a bola não tem que ir pra ele, né? É claro que não, claro que não, né? Não entendi nada. Essa cobrança de falta e o escanteio, aquela cobrança de escanteio do tanto, eu não consegui entender. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 35 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo. 26ª rodada é a Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca, Iago Dias. Ituano. 1 pro Ituano, Bruno Xavier. Fala aí, Fabião. Central da Bola. Após a parada da data FIFA, amanhã volta o Campeonato Brasileiro da Série A, 26ª rodada. O Timão estará em campo. 9 horas da noite, lá no Newton Santos, tem Botafogo e Corinthians. No domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Criciúma. 36 passados, vem mais uma vez a Macaca na série, bola despachada para o campo de ataque, lançamento é feito forte para ninguém. Tem ninguém da ponta esquerda, vai lá o Gui Mariano para ficar com ela e sai jogando com o Marcinho, lado direito da equipe do Ituano Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ponte trabalha a bola na saída mais uma vez com o Joilson, inverte a jogada, lançamento para o Inocêncio, domina bonito, coloca no gramado, tem marcação do Cauã para cima, puxa pela meia, carrega ali, tem 3 jogadores da marcação, ela sobrou com o Elvis dá um tapa na bola, encontra o Dodô, aperta na ponta direita, domina, coloca no gramado, levanta a cabeça, encara a marcação do Claudinho na perna canhota, o cruzamento foi feito, sobe Gui Mariano para fazer o corte de cabeça, ela vai sobrando com o Tony Anderson, tenta sair jogando a equipe do Ituano, lançamento já foi feito pela ponta canhota, quem chega por ali é o Vinícius Paiva, passou lotado ali pelo Edson, invadiu a área, chegou na frente do gol, uma batida, Pedro Rocha! Defesaça do goleiro da Macaca! A sorte da Ponte que o Vinícius Paiva só de direita, hein, Lupe? E era o Joilson, né, que chegava ali na cobertura e ficou para trás e nem viu o que o Paiva fez. Na finalização, não pegou bem, Pedro Rocha fez a defesa, salvou a Ponte Preta, salvou o Joilson também, que deu um bote totalmente errado. Olha, Ituano de novo, vem bola pra grande área, chega por baixo, a zaga da Ponte para fazer o quarto tiro, perigo da grande área, o toque é feito mais uma vez, ela sobra com o Ituano, lá pela direita, Marcinho recebe, domina, encara a marcação ali do Gabriel Novaes, ele puxa pela meia, de perto à direita, inverte a jogada, o lançamento é feito pro Vinícius Paiva, na ponta canhota, pertinho do bico da grande área, vem cruzamento pra área, o desvio, Pedro Rocha! Cai de novo para fazer a defesa e botar ordem na Macaca de novo. Tem pressa. Tem pressa. Vem pro ataque. Hudson com ela. Toca do lado. Pro Elvis. Carrega a equipe da Ponte. Marcação do Rodrigo. Abre lá pela esquerda com o Gabriel Novaes. Encara o Marcinho. Ele vem pela meia. Vai fazer o facão ali na diagonal. Prepara o chute. Fez o passe do lado. Não, o passe saiu curtinho. Teve toque. Deu sorte ainda com o Dodô. Devolveu pela direita. Inocêncio carregou muito forte. Bateu longe do gol. Foi lá no peito do Lupe, que dominou com categoria, deu pra ver daqui, botou no gramado ali, a bola dormiu no peito do pé do Lupe. Fala, Lupe. Mostrei habilidade agora, porque o cruzamento do Inocêncio foi muito ruim. A jogada foi boa, foi interessante. Elvis Gabriel Novaes, ele inverteu pro Dodô, só que aí o Inocêncio, quando fez o cruzamento, mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta pro Jefferson Paulino. Opa, Fábio Scheib, manda aí, galera, tá mandando mensagem aí, Fabião. Abraçando os amigos aqui, mandando mensagem, o Paulo Kikuchi, sempre participando, o João Silva, o Benedito, o Anselmo de Campinas. Se tiver um tempinho, tem um áudio rapidinho aí, viu, Cabelano? Vamos lá, já vai, pode Boa noite, equipe de esporte melhor do mundo.
Gerson Americana, vocês estão de parabéns, acompanham a equipe de esporte de todos os horários possíveis. Vocês são demais, parabéns. Valeu aos amigos, valeu pela mensagem, mande sua mensagem também. Lá da terrinha, lá de Americana. Grande abraço, obrigado pela audiência aí. 39,5. É o primeiro tempo, tá 1-1 placar do jogo, hein? Toca a bola ali o Joilson, bola com o Edson. Aqui pelo lado direito o Edson toca na bola, rola do lado curtinho com o Inocêncio. Vai buscando o espaço, toca na frente, o lançamento foi feito, era pro Castro, ali no campo de ataque. Chega por baixo Claudinho, bota pra fora, arremesso manual para Macaco, o Inocêncio tá por ali para fazer a cobrança. Vai tomando distância, o arremesso foi feito. Elvis, bola tocou no gramado, foi no braço dele. Cabela. O Elvis reclama, mas foi toque de mão, pois não? O Fábio Chabe acompanha mais, até por morar no Principado de Itu, né? Ele é o sultão lá de Itu. Agora, eu tive sorte, acho que você também, né? Contra o Guarani. Toda vez que eu faço o jogo desse Vinícius Paiva aqui em Campinas, cara, contra o Guarani ele foi um assombro, e hoje também. Sim. A maneira como ele passou pelo Joilson foi uma covardia. Era lance para voltar e pedir desculpas pro Joilson. Tal a velocidade que ele impôs. Que bom jogador, um ótimo jogador, o Vinícius Paiva, claro, né? Um jogo que propício para a característica dele de contragolpe, mas ele tem um contra um, tá louco, beira a perfeição. Caiu ali o Elvis e o Claudinho ali, os dois caíram. O Claudinho pede desculpa pro Elvis. Tá tudo bem ali, fala, Lupe. Tá tudo bem, só para complementar a informação do Carlão, Vinícius Paiva, ele tem 23 anos, é natural do Rio de Janeiro, jogou a Série B de 2022, veio do Vasco da Gama e retornou esse ano. Ele tem 39 jogos, 6 gols e 7 assistências, é o artilheiro do Ituano na Série B com 5 gols. O Cabela. Pois não. E é bom também a Ponte Preta ficar ligada no segundo tempo, os zagueiros mais cansados, entra o Leozinho, geralmente, o jogador do futsal também, que faz uma correria, faz uma fumaça bastante grande aí, um bom ponteiro do Ituano, viu? Vem Ituano, tocando a bola mais uma vez ali pela intermediária, chega por baixo para fazer a roubada. O Novaes reclama com o árbitro que dá uma falta ali pro Ituano. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41,5 desse primeiro tempo. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1. Ituano. 1. Fala, Fábio. Central da bola. Lá na Serrinha, 42 minutos do primeiro tempo, Goiás 0, Avaí também 0. Mais cedo, o Novo Horizontino, líder da competição, fez 2-0 no Botafogo de Ribeirão. Futebol Globo CBN. Já passamos de 42 minutos deste primeiro tempo, 1-1, placar do jogo, trabalha a equipe do Ituano na saída lá pela direita com o Gui Mariano. Ele faz o domínio, vem caminhando com a bola, o Iago Dias está longe, o Novaes está longe dele ali, ele toca no Marcinho, fez o passe curto do lado, tenta o lançamento lá na frente, era para chegar do Bruno Xavier, quem faz o corte, a zaga na ponta e bota para fora, na verdade a bola não chegou a sair, né? Volta ali, vai pertinho do lateral do campo, vai lá com o Mariano, já despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, tá lá o Pedro Rocha, ele falou, deixa para mim. Deu um bicão na bola, subiu, desceu. Tem o Hudson brigando pela bola ali. O Dodô tenta o toque, cai no gramado, pede uma falta. O árbitro que não foi nada, segue o jogo, vai sobrando ali com o Ituano. Tem a marcação para cima do Zé Aldo. Na bola recuada, mais atrás ali com o Gui Mariano. Mais uma vez, trabalha com o Marcinho pela direita. Ele vem para o campo de ataque, rola. Chega Miqueias, renta na tela do campo para fazer o domínio. Encosta a marcação do Risso. Ele faz o trabalho lá pela ponta direita. Lançamento foi feito. Joilson. Chega ali para dar um bico da bola, joga para fora do campo, arremesso é manual que favorece o Ituano. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Ituano mais uma vez na frente da grande área. Chega a zaga da ponte para fazer o corte. O Elvis já recebe ali pela intermediária, dá o bico da bola, joga no campo de ataque, era pro Iago Dias. A zaga do Ituano faz o corte, joga lá no campo de ataque. Bola quica no gramado, passa pelo Vinícius Paiva, sobra com o Igor Inocêncio, recua com o Pedro Rocha. O lançamento direto para fora. Arremesso é manual que favorece o Ituano lá pela direita. Carlão de Freitas. Se fosse os outros dois zagueiros, o Sérgio Rafael e o Matheus Silva, o Pedro Rocha sairia jogando com eles agora? Ah, também não passam confiança, né, Cabela? A gente até disse no início da transmissão, a Ponte não conseguiu encontrar um sistema defensivo eficiente, né? Eu acho que o menos pior
o Matheus Silva e o Sérgio Rafael, mas o Sérgio foi muito mal contra a Chapecoense, mas definitivamente com relação à zaga, ao miolo de zaga, a Ponte não encontrou uma dupla ideal. 44, finalzinho de primeiro tempo, vamos pelo menos uns 3 de acréscimos aí, porque só no VAR do gol da Ponte foram mais de 3 minutos. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Ituano no campo defensivo. Ali na meia lua da grande área, Rodrigo com ela. 4. Recua lá com o Paulino. Vamos a 49 então. É isso, você já deu uma espiada aí, Lupe? Ah lá, ele acendeu, ó, tá? Apagou. Apagou, mas vai ver na minha. 4. Vamos a 49 deste primeiro tempo. Arremesso manual cobrado ali pelo Ituano. Lá pela direita o Martinho recebe de volta. Bota pela cidade. Vem para o campo de ataque. Vem Gabriel Novaes por baixo para fazer a roubada. Faz o domínio. Gira o corpo. Mas dá de graça para que o Ituano se mantém no ataque. Miqueias dá um tapa na bola. Faz a abertura. Bruno Xavier rolou para Marcinho lá na ponta direita. Chega por baixo a zaga para fazer o quarto. Ah lá. Arremesso é manual. Quanto, Lupe? 4. Aê, Lupe. Paga para ele. Ai. Vem trabalhando mais uma vez a equipe do Ituano lá pela direita. Cruzamento na grande área, segunda trave. Toque feito, bola para fora ali do Cauã. Só tiro de meta favorece a equipe da Macaca nesse finalzinho de jogo. Você mexeria na Ponte pro segundo tempo, Carlão? Pensaria em alguma alternativa. Deixa eu ver aqui. Renato, João Gabriel, Cauã, talvez o Matheus Regis, né? Mas acho que não pro intervalo. No intervalo eu creio que o Nelsinho vai permanecer com essa mesma formação. Eu não sei, eu sou encanado com esse meio campo da Ponte. Eu acho o meio campo muito pesado, sabe? O Elvis não tem com quem trabalhar. Quando não tem o Elvis, o time fica cego, né? Fica a pé. Haja visto o que aconteceu contra a Chapecoense. Mas ele não tem, né? Um cara para fazer um trabalho com o Elvis seria o... Tem o Everton Brito, hein, Carlão? Pode ser o Everton Brito uma alternativa. Creio que para o intervalo o Nelsinho não vai mexer. Mas claro que pode ser uma alternativa aí para a etapa final. O Everton Brito. Pode falar. Que voltou agora, né? Tava machucado, mas já tá à disposição no banco. Trabalha Dodô, faz de domínio, tem marcação para cima dele, desvio foi feito, bola para fora, remexer manual que favorece a equipe da Macaca, tem pressa na cobrança, Claudinho desvia de novo, joga mais uma para fora, é outro manual que favorece a equipe da Ponte, tá ali o Igor Inocêncio para fazer a cobrança, lá direito, ele olha do lado, olha do outro, 46,5, ninguém se apresenta, o árbitro manda ele parar porque tá andando, tava indo lá perto da linha de fundo já, faz ali a paradinha, busca alguém, tem ninguém também, né? Joga lá na linha de fundo, lançamento foi feito para ninguém. Bola chega lá, reta ali de fundo para ficar com ela, Rodrigo. Já faz o domínio, despacha a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito. Ali pelo meio, quem sobe é o Tony Anderson. Quem chega por baixo para tocar a bola é o Edson. Bola volta com o Hudson. Faz a abertura pela direita. Elvis recebeu, faz o domínio ali. Marcação para cima dele, devolve pela meia. Hudson de frente para a grande área. Inverte a jogada, o lançamento é para o Richo lá na ponta canhota, direto para fora. Bola para fora. Tiro de meta, lançamento para ninguém. Essa não foi nem para você, viu, Lupe? Não, o Hudson, na hora que precisa inverter a jogada, não logra êxito, mas de jeito nenhum. Mandou a bola longe do risco, lateral para a equipe do Ituano, bronca do árbitro para cima do Tony Anderson. Ele ficou reclamando de uma falta do Edson pra cima dele ali, que eu também achei que não foi. Na verdade, acho que ele tava abraçando o Edson ali, viu, Carlão? O Tony é malandro, né? Sim. Tentou levar o árbitro ali na resenha, na malandragem, mas o árbitro não caiu na dele, não. E vem Vinícius Paiva. Ali pelo lado esquerdo, ele faz o domínio na perna direita, rola a bola pela meia, com o Zé Aldo. Dominou, rolou pela intermediária, Miqueias voltou, José Aldo mais uma vez com ela, domina, Castro vai pra cima, aperta a marcação, Zé Aldo tenta a fita, escapa bem do lance, carrega a bola, chega por baixo, o Igor Inocêncio, dá um bico na bola, tira lá da frente da grande área. Bola vai segurando com o Paulino, goleiro do Ituano. Lá do outro lado, o Elvis vai pra cima dele. O Paulino sai jogando ali pelo meio. Quase que ele joga errado ali. O Guimariano se esticou tudo pra consertar. Já faz o domínio, carrega pro campo de ataque. Chega lá pelo lado direito, reita na tela do campo. Ninguém tira a bola do cara, ele vai correndo com ela. É o zagueirão, recebe de volta, vai lá na linha de fundo. Tem 2 jogadores da ponta que ficaram caídos. Vai lá, mais uma vez, Guimariano. Tenta a fita, vai programado. Chega a marcação pra cima dele, bola pra fora. Tá dando escanteio auxiliar. O Gabriel Risso bota a mão na cabeça. Todo mundo reclama uma barbaridade lá, viu, Lupe? Mas o auxiliar estava bem pertinho do lance. Tudo aconteceu a 1 metro do assistente 2. Ele marcou o escanteio para a equipe do Ituano e gerou muita reclamação dos jogadores da Ponte Preta. Marcinho, camisa 2, vem para a cobrança. 4º escanteio no jogo. Segundo para a equipe do Ituano, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. Marcinho na cobrança. Lá do lado direito, vem bola para a área. Toma, não vai ninguém levantar a bola para mostrar agora a bola. Não tem ninguém lá.
Só Marcinho. Na cobrança, levantamento, vem na marca do pênalti, sobe de cabeça, Zé Aldo. Sobra com Pedro Rocha. Bota a ordem na casa e tem presta devolução, mas quando ele vai devolver não tem ninguém. E o Elvis aqui no meio do campo, ele ergue o braço. Reclama a barbaridade do Pedro Rocha e o árbitro bota um ponto final na primeira etapa. Ponte Preta. 1 para Ponte. Ituano. 1 também pro Ituano. Opa! Vem chegando aí Fábio Chaib e o central da bola. Apresentação, Central da Rafael bola. Pio. 10 horas e 19 minutos, segue comigo, Fábio Chaib, aqui no intervalo, no Central da Bola, para Ponte Preta 1, Ituano também 1. O Ituano abriu o placar logo no começo da partida com Bruno Xavier, mas Iago Dias deixou tudo igual para Ponte Preta, 1-1. Com esse empate, o Ituano deixa provisoriamente a zona de rebaixamento, está indo para a 16ª colocação, 26 pontos. Já a Ponte Preta permanece na 13ª, sobe para a 13ª posição agora com 30 pontos ganhos, ultrapassa o Botafogo que perdeu na rodada, perdeu por 2-0 para o Novo Horizontino. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Carlão de Freitas vai analisar esse primeiro tempo e falar também da expectativa para a segunda etapa, mas antes disso, abraçando aos amigos que participam com a gente aqui da transmissão, o César Augusto Catarim, sempre curtindo a nossa transmissão, o Eleazar Bueno também participando aqui, elogiando a nossa transmissão, valeu, um grande abraço a eles. O Manuel Duarte está na Vila Brasilândia, na capital paulista também, e um abraço para o amigo Zé Molina, grande amigo palmeirense, lá da Massa Pura, sempre curtindo a transmissão também, valeu Zé Molina. Então um rápido break, daqui a pouco a gente volta com Carlão de Freitas analisando esse primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Vote nos vereadores e vereadoras do PT. Nildes Nascimento, assistente social com determinação e coragem por uma Campinas melhor e com justiça social, 13005. Adilson de Souza, 13205, mudança e respeito. Com Torinho, prefeito. Vem. Para mudar Campinas de verdade, vote Sérgio Bandeira, 13010, vereador, e Pedro Tourinho, 13. Educação é fundamental. Professor Abel, 13200 para vereador. Pra cima, Campinas. Federação vote 13. PCdoB, PV. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem cor. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Eu tenho certeza que o Igor Diego vai me ajudar muito. Por isso, o Igor Diego aqui em Campinas é a minha opção, 10200. Sou o Igor Diego, 10200. Junto com o governador Tarcísio e o prefeito Dário, o trabalho tem que continuar. Conto com o seu voto. Igor Diego, 10200. Eu tô com o Dário e com o Tarcísio e deles eu não abro mão. Tudo que eu conquistei na vida, eu devo a Campinas. A medicina, meus pacientes, filhos, amigos. Eu amo essa cidade. É por isso que quando vejo um problema, eu penso na solução. Dário, as mães precisavam de vagas na creche. Fizemos o Espaço do Amanhã, com 5.000 vagas e tempo integral. Então pensa comigo, quem tá mais preparado para os próximos 4 anos? Quem só reclama de Campinas? Ou quem ama Campinas? Comparou, votou. Dário 10. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Vote nos candidatos do MDB. Vote 15. Sou a Luciana França. 15255, seu voto é a chave para a mudança. Vote Luciana França. 15255.
255. Sou o Dr. Carlos Henrique, 15055. Saúde, segurança, desenvolvimento econômico e social são obrigações da administração pública. Vote 15055. Eu vou defender os seus direitos. Esse é o Pedro Torinho. Sou professor e médico do SUS. Já atendi e trabalhei em vários bairros da cidade, sempre na periferia. Pedro é jovem, mas muito experiente. Sou deputado federal e fui vereador 2 vezes. E agora, Pedro? Agora eu sou candidato a prefeito. E igual a você, eu cansei de 12 anos do mesmo grupo político que tá aí e pouca coisa mudou. Por isso eu quero trazer mudança de verdade para Campinas. Vem me conhecer e bora mudar. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PP, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Oi, gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. Nosso tempo chegou. Vote nos candidatos a vereador do União Brasil. Vote Jorge Ricardo, 44400. Guizeus, 44004. Vanessa Diessa, 44555 e Rafa 23. Vote Clara Morente, 44015. Karen Araújo, 44321. Felipe Vergueiro, 44019 e Rafa 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. 10 horas 25 minutos, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Ituano vão empatando por 1-1. Intervalo também no outro jogo da noite, o Goiás vai empatando com Avaí 0-0. Mais cedo, na abertura da 26ª rodada, o líder Novo Horizontino fez 2-0 no Botafogo de Ribeirão, lá no Jorge Ismael de Biase. Então esses jogos pela 26ª rodada. Voltando ao Moisés, lá está Carlão de Freitas, que vai detalhar esse primeiro tempo. A Ponte Preta saiu perdendo, parecia que ia estar perdido o jogo realmente. Ponte Preta não se encontrava, mas Iago Dias deixou tudo igual e colocou a Ponte de volta no jogo, não é isso, Carlão? É verdade, Fabião, e não parecia não, o jogo estava... Carlão, oi! Parece que tem um guerreiro que vai pular na piscina aqui, hein? Ah, é? Olha lá, pediu a torcedora da Ponte em casamento. Olha que coisa Olha linda, aí. hein? Ah, que beleza. Perdemos mais um. Perdemos mais um. Vem mais um pra piscina. Pode vir que tá quentinha. Olha lá, pedido em casamento. Muito legal. Boa sorte aí ao casal Ponte Pretano. Mas voltando aí ao primeiro tempo, realmente a Ponte ela foi envolvida pelo Ituano, né? Ela conseguiu o gol, mas de uma maneira improvável. E graças à individualidade do Elvis, que inicia a jogada e dá assistência final para o Iago se enroscar ali com o Gabriel Novaes e soltar o pé para empatar o jogo. Mas a proposta do Ituano funcionou muito mais. A proposta de contragolpe com o Vinícius Paiva pelo lado esquerdo, Marcinho ali na direita também, tendo o auxílio do Bruno Xavier, José Aldo chegando e o Tony Anderson coordenando todas as ações. E a Ponte não teve isso, a não ser quando o Elvis pegou a bola. Aí com o Elvis ele consegue clarear, teve algumas ultrapassagens do Igor Inocêncio. O Igor precisa acertar a jogada final, né? Ele está com uma boa chegada, mas a conclusão ou o cruzamento, estas duas jogadas não estão saindo a contento. Mas foi uma Ponte que não demonstrou assim fazer por merecer até a reação. Brigou, lutou, Elvis deu carrinho e tal, mas um time que não conseguiu se entender. Os 3 compartimentos, defesa, meio campo e ataque. Meio campo, não conseguiu pegar uma segunda bola aqui nos rebotes, seja de escanteio, seja de bola parada, não conseguiu pegar. O José Aldo flutuou demais ali, não houve uma marcação um pouco mais forte do Hudson ou do Castro em cima dele. Ou seja, foi uma Ponte que foi envolvida pelo Ituano. O Ituano ficou mais com a bola, a Ponte, mesmo jogando atrás da bola em alguns momentos do primeiro tempo, ela não conseguiu o contragolpe, ou seja, o empate saiu de bom tamanho, ficou de bom tamanho para a Macaca. Para tentar aí furar esse bloqueio do Ituano, para tentar impor um ritmo sobre o Ituano, a Ponte vai ter que melhorar demais. O Cabelo até perguntou sobre alterações, não acredito neste momento, né, do intervalo, não acredito, mas tem o Everton Brito, tem o Matheus Regis, que são soluções aí ofensivas para a Ponte tentar equilibrar as ações diante do Galo Rubro-Negro.
9 minutos de intervalo, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta em definitivo para a segunda etapa de Ponte Preta e Ituano no Moisés Lucarelli. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Dário, os ônibus de Campinas não estão lá essas coisas, né? Realmente a frota é antiga e para isso nós estamos fazendo a nova licitação para trocar a frota de ônibus de Campinas. Como funciona? A previsão é trocar mais de 500 ônibus e os ônibus terem ar-condicionado e Wi-Fi. E depois? Nós vamos fazer mais 2 terminais, lá no Campo Belo e também na região dos Amarais. Vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do Progressistas. Vote 11. Olá, sou o vereador Marcelo Silva, 11011. Venho trabalhando ao longo desses anos com ética, transparência, combatendo a corrupção, protegendo o nosso bem maior, que são as nossas crianças. Juntos podemos mais. Me chamo Silvio Lavorato, 11153. Por uma Campinas mais segura, vote 11153. Silvio Lavorato. Juntos, sempre seremos mais fortes. O Poupa Tempo da Saúde já é realidade em Santo André. E aqui em Campinas, como vai funcionar, Rafa? Você já chega com o horário agendado para resolver tudo o que precisa no mesmo lugar. Passa pelo clínico geral, que é encaminhado para um médico especialista. Saiu do especialista, vai direto para fazer o exame que precisa no mesmo prédio. Aí já passa para pegar o seu remédio, saindo de lá prontinho para começar o tratamento, ou até mesmo, se necessário, com a sua cirurgia marcada. O tempo da saúde chegou. Vote 23, prefeito. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSD, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Sou a deputada estadual Valéria Bolsonaro. Vote nos vereadores e vereadoras do PL 22. Você se preocupa com o futuro da sua família, do seu filho, da nossa cidade e da nossa nação? Desde conselheira tutelar e agora como vereadora, venho trabalhando incansavelmente pelo bem da nossa cidade, pelos seus direitos. Meu compromisso sempre foi e sempre será com a população de Campinas e pelo bem-estar de todos. Preciso do teu apoio e do teu voto. Débora Palermo, 22000. A pandemia atrasou as nossas vidas. Milhares de cirurgias foram adiadas por causa da Covid. Por isso, eu lancei o Expresso da Saúde, um programa em parceria com clínicas privadas para acelerar as cirurgias que foram adiadas. Já contratei 6.700 cirurgias que começam agora em setembro. Meu compromisso é dobrar o Expresso da Saúde em 2025 e eu peço a sua confiança para esse projeto não parar. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Central da Bola. 10 horas 31 minutos, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta vai empatando com o Ituano por 1-1. Aproveitando aqui, antes de passar pro Cabelo, mandando um abraço pro pessoal que manda mensagem pra gente. O Anselmo tá aqui mandando um alô pra todo mundo. Valeu, Anselmo. Quem também está aqui na CBN é o Igor Júnior, mandando mensagem aqui. Muito obrigado. Participe também, mande sua mensagem pelo 19991869070 ou se não pelo chat do YouTube no youtube.com/CBN Campinas. Então, passando em definitivo para a cabine do Moisés Lucarelli com Carlos Cabela, que vai trazer as emoções da segunda etapa. Vai, Cabela! Muito bem. Daqui a pouquinho começa o segundo tempo de Ponte 1 também para a equipe do Ituano. A Macaca parece que vai ter uma mexida ali. Pelo menos aparente. Vai ter mesmo, né, Lupe? 8. Emerson Santos, pelo visto, vem para o jogo. Deixa eu ver quem não vai voltar. Sim. Vamos ver aqui. Eu acho que é o Castro, hein? Ah, não. Aquele é o Nilson Júnior. Deixa eu ver aqui, eu não tô conseguindo identificar. Castro tá ali. Castro tá em campo. Hudson. Castro tá. É o Hudson, né? É o Hudson. É o Hudson. Hudson ficou no vestiário. Vem aí, camisa número 8, Emerson Santos na Macaca. Muito bem. Daqui a pouquinho o Lupe faz a confirmação da substituição, se é exatamente o Hudson mesmo que tá deixando o gramado, porque o Emerson Santos tá ali na lateral do campo e vem para campo para essa segunda etapa. O Carlão disse que acreditava que o Nelsinho não fosse mexer para a segunda etapa. No intervalo do jogo, tá mexendo. Não gostou do meio campo. Mesmo jogo que nós estamos vendo. Não gostou, mas aliás, apesar do Hudson
fez 2 bons jogos, né? Contra o Santos. E na sequência também ele fez um jogo legal da Ponte, eu não estou me lembrando a partida. Mas caiu também contra a Chapecoense, foi mal. O meio campo da Ponte eu acho muito pesado, com o Castro e com o Hudson. Acho que precisa alguém com mais velocidade, com dinamismo para fazer essa transição. E o Emerson Santos é capaz disso. Eu gosto mais do Ramon nesta situação, mas o Emerson Santos é um jogador aí que pode fazer esta dinâmica, né? Colocar um pouco mais de velocidade na saída de bola da Ponte. É o Hudson mesmo, da Cabela. Confirma, Hudson 80 tá fora, vem o 8, Emerson Santos pro jogo. Muito bem. Tá voltando também a equipe do Ituano, aqui programado Moisés Lucarelli. A Ponte tem uma substituição, Ituano nenhuma. O Ituano volta com a mesma equipe do primeiro tempo para reiniciar a partida nessa segunda etapa de 1 para a Ponte, 1 também para a equipe do Ituano. Também volta com uma vontade também essa equipe do Ituano, hein, Lupe? Meu Deus, hein? Já deu, né, 15 minutos de intervalo? Já deu. O Fábio Chaves tá anotando lá. Quanto tempo de intervalo até agora, Fábio? 16 minutos e 34, Cabela. Olha lá, 35, 36, 37. Precisa ir embora daqui a pouco. Pois é. Mas não vai mexer, não. O Ituano não mexe, é a mesma equipe. Tá voltando ali com 17 minutos de intervalo. A equipe do Ituano aqui programado. Moisés Lucarelli vai começar o segundo tempo. 1-1 placar da primeira etapa. Saída ali com Tony Anderson pro Ituano. Nesse reinício de jogo aqui no Majestoso. Nelsinho continua falando com a equipe ali. Bate um papo com o Elvis. Passa alguma instrução ali pro Elvis. Elvis conversa também com o Bruno Xavier. Bate papo ali. O árbitro acerta o cebolão. Vai chegando lá do outro lado o João Vitor Gobi. O árbitro está comandando a partida aqui no Moisés Lucarelli. Tudo pronto para o reinício de jogo. Vai começar o segundo tempo. Você acompanha tudo da CBN Campinas. Apita o árbitro. Bola tá rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, Ituano. Futebol, vamos CBN. Já vem Ituano para o câmara ataque com o Miquenga. Só que ele faz de domínio e recua no sistema defensivo com o Martinho. É o Rodrigo que tá por ali. Para começar de novo, Claudinho. Lá do outro lado para fazer o domínio. O Gui Mariano já estava de centroavante, o Gui Mariano. Bola recuada lá com o Jefferson Paulino. Para começar a caminhada do Ituano. Literalmente ele vem caminhando. Na perna direita faz o lançamento, joga para o campo de ataque. O lançamento é aqui na ponta direita. Olha o Marcinho. O Risso ficou acompanhando ali, mas não acompanhou nada, viu, Lupe? E essa jogada é ensaiada, porque o Paulino não acreditou que o Marcinho não chegou na bola, porque o lançamento foi bom. O Risso ficou pelo caminho, a bola quicou, ganhou velocidade, saiu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Gui Mariano sobe de cabeça, faz o corte, a bola vem para o campo de ataque do Ituano com o Bruno Xavier ali pelo meio. O árbitro para o jogo, pega uma falta em cima do camisa número 11 do Ituano. Tá caído no gramado e a falta tá anotada para o Galo de Itu, viu, Lupe? Em cima do camisa de número 11, o Bruno Xavier, autor do gol do Ituano, logo no comecinho do jogo. Ele recebeu a carga por trás, desabou na frente do Gobi, o árbitro do jogo, e marcou falta a favor do Ituano. Marcinho, camisa 2, é quem saca a bola. No lance anterior, Carlão, hora que o Risso reparou que já tinha começado o segundo tempo, ele tirou um pouco o pé, tivesse mais uns centímetros ali, o Marcinho faria o cruzamento. Toma cuidado. Fica esperto aí, ô Risso. 1 minuto e 40 desse segundo tempo, tem falta pro Ituano ali pra intermediária. Barreira armada ali à frente da meia-lua, tá preocupado o Pedro Rocha. Na cobrança, quem tá na cobrança aí, Lupe? Marcinho. De perna direita pra fazer a batida. Vai mandar pro gol, os grandalhões saíram da área, ele vai mandar pro gol. Dá uma distância, correu, preparou a batida, Pedro Rocha largou, foi pra fora! Pedro Rocha caiu esquisito, deu sorte, a bola foi para escanteio para a equipe do Ituano, Lupe. E o chute foi forte, rasteiro, no centro do gol, mas muito forte. A falta cobrada pelo Marcinho, do jeito que a bola veio, o Pedro Rocha mandou pela linha de fundo, tem escanteio Ituano no jogo. É pela direita, tem gol, daqui a pouquinho o Chaime informa, tem escanteio para a equipe do Ituano, Baixinho tá na cobrança, quinto escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Ituano, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, hein? Autoriza o árbitro, Marcinho na batida, primeiro pau, sobe de cabeça, na primeira trave o Novaes para fazer o corte, ela sobra com o Bruno Xavier, que chutou para fora, de graça para ponte, arremesso manual. Fala, Fábio Chaime. Lá na Serrinha, em Goiânia, o Esmeraldino abre o placar. Rafael Gava
faz 1-0 para o Goiás contra o Avaí. Meu conterrâneo também. Mais um conterrâneo. Americana. Tem nego bom lá, hein? Americana tá em festa hoje, hein? Ó, Rafael Gava fazendo gol, parceiro mandando mensagem. Que beleza. 3 minutos passados deste segundo tempo. Arremesso manual para a ponta lá pela direita. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança o Igor Inocêncio. A uma distância ali pertinho da linha divisória do gramado para fazer o arremesso. Ninguém se apresenta. Tá difícil de ajudar ele na cobrança manual, hein? É a terceira vez já que não tem ninguém para ele fazer o passe. Sobe de cabeça para fazer o desvio. Lá na frente a ponte, o desvio do Cauã para fora, outro manual. Mais uma vez vai se ajeitando lá o Inocêncio para fazer a cobrança, hein? Agora sim o Elvis recebeu, pertinho ali, devolve no Inocêncio lá na linha de fundo. Preparou o cruzamento, vem bola para a grande área, sobe a zaga. Faz o corte, ela volta com o Emerson Santos, devolve no Elvis. Botou na grande área, lançamento foi feito pro Dodô. Ele sai da grande área, deixa com o Inocêncio de calcanhar, devolve no Dodô. Perto da canhota, vem levantamento, a grande área mais uma vez, passa por todo mundo. Vai saindo aqui pelo lado direito, chega a marcação do Ituano, lançamento foi feito. Emerson Santos antecipou, roubou, tocou no Castro, já trabalhou com o Elvis. Uma tijolada ali pro Elvis também, não? Uma tijolada. Ele pegou um tijolo e jogou na canela do Elvis. Como é que vai dominar uma bola dessa, hein? A bola foi para fora, arremesso semanal pro Ituano no sistema defensivo. 4 passados deste segundo tempo. Carlão, vai dar uma melhorada no meio-campo aí com o Emerson Santos? Eu espero que sim. O Emerson tem uma chegada melhor, pode dar um pouco mais de dinâmica ali. Já participou do lance, como é que no final o Castro deu esse passe. Cara. Conseguiu, arrumou. Consertou. Mas Carlão, acho que vai melhorar. Consertou. Mas a queimada foi na lata, assim, viu, cara? Imediatamente. Meu Deus do céu, nunca vi uma resposta tão imediata dando assim. Uma moral pra ele dá uma furada dessa e queima, né? Pelo amor de Deus, hein? Bola pra fora, arremesso Emanuel, que favorece a equipe do Ituano. Tony Anderson caiu ali, desabou, bota a mão ali na canela. O árbitro conversa com ele, o arremesso Emanuel, que favorece a equipe do Ituano. Vai chegando a 5, daí o toque CBN. 5 minutos deste segundo tempo. Marcinho vem aqui, cumprimenta o Nelsinho. Bota a bola embaixo do sovaco, o Tony Anderson tá caído, departamento médico em campo, Lupe. Para atender o Tony Anderson, atacante, camisa número 9, tá caído bem em frente ao banco de reservas da Ponte Preta. Jogadores observam o atendimento. Aparentemente ali é panturrilha, canela, é algo que aconteceu ali com o camisa 9 do Galo de Itu. Ali caído, departamento médico em campo, ali analisando o que aconteceu com o Tony Anderson, 5 minutos e meio. Não vai dar para ele não, hein? Vai. Tá se levantando ali. Aí não, hein? Pediram para alguém aquecer mais forte aqui no banco de reservas. Aí não, hein? Deixou o gramado, vai tentar, vai voltar. Arremesso manual pro Ituano, aqui pela direita tá o Marcinho na cobrança. O árbitro já manda repor a bola em jogo. Marcinho toma a distância para fazer o arremesso. Ele busca alguém para fazer o passe. Toma a distância, opa! Que é isso? Ele voltou, faz o arremesso e volta, joga a bola para grande pro campo de ataque. Quem chega para fazer o toque da bola foi para fora, era o Zé Aldo. O arremesso agora é para a equipe da Macaca. Voltou, mas mancando pra caramba, hein, o Tony Anderson, hein, Lupe? Olha só, meu Deus. Tá parecendo o William Cabelo. Pois, hein? Olha, isso não vai dar para ele não, hein? Arremesso manual cobrado, Ponte joga de graça ali pro Ituano. Ituano responde, joga para fora. É outro manual para a equipe da Ponte. Tá lá o Risso da cobrança. Mais uma vez, fez o cabeça, joga a bola na cabeça, jogador Ituano. Vai até aprender, Risso. Até aprender, essa foi a segunda, já que você faz a cobrança do manual errado. Vai lá. Vai lá de novo, Risso, na cobrança do manual. Vamos ver se acerta agora, viu, Gabriel Risso? Busca alguém aí da Ponte pra você arremessar. De branco é a Ponte, viu, Risso? Arremesso manual cobrado, Iago Dias toca de cabeça. Meu Deus do céu. 6h50 desse segundo tempo. Tá 1-1 placar do jogo, hein? Arremesso manual agora pro Ituano. Tá lá o Marcinho pra cobrança. Faz 5 minutos nós estamos de arremesso e arremesso aqui na lateral do campo. Tony Anderson, tá bem, já volta ali, toca na bola, só que passou de graça pro Elvis. Recebe o Elvis, já encontra lá pela direita o Igor Inocêncio que chega. Tem marcação para cima dele o Vinícius Paiva. Domina a bola, levanta a cabeça, encontra o Dodô lá na ponta direita. Dodô encara. O Cauã vai para cima dele, recua mais um pouquinho. Mais atrás ali com... Meu Deus, hein, Castro? A segunda dele, né? Seguida. Dá, né? Não dá, né, Carlão? Aí muito dá, passe né? errado, né? E outra, é um volante, mas é um volante que chega, né? Que participa da jogada de construção e tá construindo tudo errado, né? Pô, ele deu um tapa pro Elvis ali com um tijolo que você citou. E agora também, você está sem confiança.
E é um lugar que não pode errar tanto passe como a Ponte tem errado. De jeito nenhum. Olha a Ponte no ataque novamente, faz o lançamento da frente do Dodô, sobe de cabeça, ele escora, mas ela vai sobrando com o Claudinho. Chamou aí, Lupe? Não. Estamos chegando a 8 minutos, hein? 8 minutos deste segundo tempo. 1-1 o placar do jogo. Agora foi a vez do Ituano. Dá uma pichotada, a bola para fora, de graça para Ponte. Pela esquerda. Ali o Risso, mas o Risso. Aí, Risso. Boa. Nos pés do Emerson Santos. Toca a bola com Castro. Recua com o Joilson. Domina, perto direita. Busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, o juiz vai tentar sair jogando ali pela meia, com o Elvis. De primeira, lançamento do Elvis, joga lá pra grande área. Paulino antecipa ali, teve a cobertura do Claudinho, faz a defesa e bota a ordem na casa do Ituano, Lupe. Na tentativa do Elvis pro Iago Dias, o detalhe da jogada é que o Gui Mariano fez o sinal ali de comunicação pro Claudinho. O Jefferson Paulino estava ligeiro, fez a defesa. 1-1, tudo igual aqui no Moisés Lucarelli. Paulino despacha para o campo de ataque, sobe o Everson Santos de cabeça, escora, ela sobra com Castro. Tem marcação do Miqueias para cima dele, ele recua para começar de novo com Edson. Devolve no Castro, Castro dá um tapa na bola pela direita com o Inocêncio. O Inocêncio vem com ela, recua, lá com o Pedro Rocha, tem marcação em cima dele, Pedro Rocha vem dar um tapa na bola, esquisito ali. Mas deu certo, ainda sobrou com o Risso. Devolveu na fogueira para o Edson, o Edson vem dar mais um, para dar um bicão na bola. Joga a bola para fora. Era o Joilson que estava ali, bola para fora, arremesso manual para o Ituano. Momento terrível do jogo, hein? As duas equipes. Um festival de pichotada até os 10 minutos. 991869070. Você manda mensagem, manda recado, manda um abraço, manda um alô, manda boa noite, fala o placar do jogo, reclama. Bota aí uma nota para esse jogo até aqui. O importante é você participar com a gente. Também pode ser pelo chat do YouTube, tá? Aí no chat do YouTube também pode ser a sua mensagem, mandando um recado bem bacana aqui na transmissão do Sonsaço da CBN Campinas. Vem Ituano pro campo de ataque, o Miqueias faz a finta, toca do lado, Marcinho se apresenta na meia, encontra o Calvão aberto, lado esquerdo, já domina a bola na perna canhota, cruzamento vem pra dentro da grande área, sobe Edson de cabeça para fazer o quarto. Ela volta com o Calvão, já fez o toque com o Zé Aldo, encontra o Marcinho, tem marcação do Emerson Santos. Dois jogadores do Ituano escorregaram, Emerson Santos não conseguiu fazer um passe legal, mas ela sobrou com o Elvis, já encontra aberto lá pela direita o Dodô, domina a bola, coloca no gramado, Claudinho encosta pra cima dele, o Dodô já faz um passo com o Iago Dias, lá na ponta direita, o Iago só que faz a finta na contramão, carrega, onde você vai, Iago? Vai até perder a bola, Zé Aldo já recupera a bola para a equipe do Ituano. Tá esquisito, né, Carlão? Eu acho que já é hora de pensar em mudanças, né? Tem o Matheus Regis, tem o Everton Brito. Sim. Né? Dá uma mexida aí no próprio Iago, no Dodô também. Eu acho que qualquer jogador um pouco mais de volúpia para acender esse time. Olha o Ituano, Giriguidu! Tony Anderson! Ituano! Tony Anderson de cabeça. A 10 minutos deste segundo tempo. Aqui pela direita, Zé Aldo. Ele não cruzou, né? Ele deu um passe na cabeça do Tony Anderson. Zaga da Ponte Preta parece que nem subiu pro cabeceio. Tony Anderson sozinho. Deu uma testada na bola, jogou pro fundo do gol. Passa na frente de novo a equipe do Ituano. Tony Anderson. 2 pro Ituano. Giriguidu pra ele. 1 para a equipe da Ponte, Lupe. E que bela jogada pelo lado direito, Marcinho, José Aldo, cruzamento na cabeça do Tony Anderson, que estava sozinho, livre de marcação dentro da área, só fez o movimento de cabeça e mandou a bola para o fundo da rede. Tony Anderson coloca novamente o Ituano na frente do placar aqui no Moisés Lucarelli. Ituano 2, Ponte Preta 1. Carlão de Freitas. A gente falava, né? Você já tá falando, tem que mexer logo, tem que mexer, mas não deu tempo. É, que o time voltou mal, né? Voltou mal para etapa complementar. Voltou igualzinho o início do primeiro tempo. Mesma coisa, perdido, mesmo o Emerson não teve, eu esperava uma melhora, ainda está em tempo, mas não melhorou. A zaga não se entendendo e o Ituano fazendo prevalecer. Hoje, um time melhor, um time mais ajustado que a Ponte. Em Macaca, toca a bola lá na ponta direita, Dodô recebe, domina, vem no facão ali pela meia. Marcação aberta para cima dele, recua no Elvis. Cabela. Pois não, Lupe. Só um detalhe do gol, né? Ponte tinha posse no ataque. O Iago Dias perdeu a bola. Pois é. É claro que demorou um pouquinho para chegar até do outro lado, mas a Ponte tinha posse da bola.
E um passe errado do Iago Dias gerou toda essa confusão para a Ponte Preta. Um pouquinho antes ainda da bola perdida do Iago Dias, a Ponte chegou no ataque, num contragolpe, numa bola de presente. O Elvis fez o lançamento lá pela direita. Olha o goleiro Paulino, o Jefferson Paulino. O auxiliar está dando impedimento no ataque da Ponte, é isso ou deu a falta, Lupe? Ele deu impedimento. Impedimento do Iago Dias, aí teve um choque do jogador da Ponte com o Jefferson Paulino, que agora está caído, coloca a mão na canela. A gente lembra, o Dodô recebeu o passe do Elvis na ponta direita, e ele tinha uma avenida, ele segurou, esperou o Iago Dias e passou no Iago. Aí o Iago veio... recuando, até perder a bola. Mais uma noite de produção ruim da Ponte, de repente pode acontecer o empate, a virada, mas até aqui a Ponte muito mal, abaixo, mesmo com o empate no primeiro tempo, até disse, um empate improvável, né, porque... do nada, né? Essa bola teve que passar pelo Elvis, mas a Ponte não havia construído, não havia trabalhado para empatar essa partida e acabou empatando, mas não se aproveitou. Não conseguiu se aproveitar, o Ituano dentro da proposta dele, defendendo, jogando no erro da Ponte, saindo muito bem nos contragolpes, com jogadores propícios para esse tipo de esquema, vai jogando mais que a Ponte, vai fazendo por merecer o resultado. O Nelsinho já é hora, ou o Matheus Regis, ou o próprio Everton Brito para arrumar. Eu esperava que o Iago Dias, com o gol, ele poderia melhorar, ganhar confiança, mas não, permaneceu aí o mesmo Iago Dias das últimas rodadas, jogando muito mal. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 14 minutos passados, é o segundo tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Ituano. 2 para a equipe do Ituano. Fala, Fábio. Central da Bola. E com essa vitória parcial, o Ituano está deixando a zona de rebaixamento, subindo para a 15ª colocação com 28 pontos ganhos, 2 a mais que o CRB, que abre a zona da degola. A Ponte Preta cai para a 14ª colocação, 29 pontos. Olha, Ituano vem pro ataque na bobeada da zaga de novo da Ponte. Fez o passe aqui pela direita, quem trabalha por ali, o Vinícius Paiva, tocou no Bruno Xavier, tenta o cruzamento, marcação para cima dele, bola para fora. Escanteio que favorece a equipe do Ituano. E agora esse lance da pichotada da zaga da Macaca, levando o torcedor, o Elvis vai lá, pede calma na zaga Ponte Pretana, Lupe. E eu fiquei com a sensação que foi o Joilson, né? Totalmente perdido ali no jogo de corpo do Vinícius Paiva, camisa número 7. Tem escanteio a equipe do Ituano que vai vencendo 2-1. É pela direita, vem bola para a grande área. Vai se ajeitando ali o Marcinho para fazer a cobrança. Todo mundo lá na área. Escanteio para o Ituano que ganha o jogo por 2-1. Marcinho na batida, autoriza o árbitro. Vai Marcinho para a bola. Preparou o levantamento pelo meio da área. Sobe. Pedro Rocha faz a defesa e já bota para correr lá no campo de ataque. Era pro Dodô, mas a bola foi pro zagueiro. Repõe a equipe do Ituano no campo de ataque. Marcinho já recebe pela direita, dá um tapa na bola. Ligação com o Miquenhas. Vai na linha de fundo, prepara, cruzamento na área. Passa por todo mundo, vai para fora. O toque feito ali do Igor Inocêncio. A bola passou na frente do Pedro Rocha. Ficou olhando a bola passar. Se tem alguém ali, joga pro gol, viu, Lupe? E tinha. Tony Anderson tava só esperando a falha de comunicação da zaga, mas o Inocêncio, sem brincadeira, mandou a bola pela linha de fundo. Mais um escanteio. Dessa vez é pelo lado esquerdo. José Aldo com a 10 vem pra bola. Nelsinho manda chamar alguém lá que está aquecendo lá. O escanteio é o 5º no jogo para a equipe do Ituano. É lá pela esquerda, vem bola para a grande área. Marcinho está na batida. Aí todo mundo lá para a área. De novo, escanteio para o Ituano. Vem levantamento para a área. Pintou levantamento fechado demais. Tentou gol olímpico ali. Um cruzamento muito fechado. Ela foi para fora. Só tiro de meta. Pode completar aí, Fábio Scheibe. Dizendo que o Ituano sobe para a 15ª colocação, 28 pontos ganhos, 1 a menos que a Ponte Preta, que está descendo para a 14ª posição com 29 pontos ganhos com essa vitória parcial do Galo de Itu. Futebol do CBN. Tá jogando a equipe da Ponte Preta ali, aperta o Ituano. Ponte Preta não sabe, não consegue sair jogando aqui de trás, hein? O Carlão, tá feio, hein? Igual no primeiro tempo, se pudesse pedir tempo providencial neste instante. O time despencou emocionalmente, abalado, os 2 defensores muito mal, o Edson principalmente, a Ponte mal no jogo. Dodô briga pela bola, fica com ela, gira o corpo, rola a bola com o Elvis pela intermediária. O Elvis já dá um tapa nela, devolve lá com o Igor Inocêncio, lá na ponta direita. Domina, encara a marcação do Cauã, chamou para dançar, preparou o cruzamento, tem desvio, a bola vai para fora, escanteio. É para Macaca, é lá pela ponta direita, Lupe. Tentativa do cruzamento do Inocêncio, a bola desviou, quase que essa acerta aqui, hein? Escanteio para a Ponte, Elvis vem para a bola. Vai mexer 3 vezes a ponta daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, vem bola para a área. Vem cruzamento para dentro da grande área.
Elvis na batida, lá pela ponta direita. O árbitro manda esperar. O Elvis ia para a batida, ele fica reclamando uma barbaridade lá. O árbitro chama atenção ali na área do Novaes, com alguém que está na marcação ali. Agora sim, Elvis na bola, faz o levantamento, vem pelo meio, bola está viva na área, sobrou ali pelo meio, tentou a batida, sobra, saída de bola com o Ituano, mas o árbitro está parando, pegando uma falta ali no meio da área, o jogo está parado, é falta para o Ituano e a macaca mexe de baseada, viu, Lupe? Uma eu já consegui enxergar, 11:25. 11 é o Iago Dias, né? Isso. Iago Dias vai sair, vai entrar o 25, que é o Cauã. Deixa só subir a placa para confirmar realmente. Só para confirmar também esse toque de mão no jogador da Ponte Preta, por isso a falta marcada. 11:25. Iago Dias vai embora. Cauã, da base, atacante, vem para o jogo. Segunda mexida na Ponte, 7:29. Sai Dodô, entra 29 Everton Brito. E tem mais uma mexida na Ponte, é um zagueirão, Nilson Júnior, hein? Vai embora o Edson. Edson com a 3 está fora. Entra Nilson Júnior com a 44. 44, Nilson Júnior está no jogo. O Iago Dias foi embora, entrou Cauã 25. Saiu Dodô com a 7, entra Everton Brito com a 29. Muito bem, Nelsinho Batista mexeu de baseada. Mexeu 2 vezes no ataque, mexeu uma vez na defesa, colocou ali o Nilson Júnior para ver se tem um pouquinho mais de confiança a zaga ponte pretana, Carlão de Freitas. E corrigindo um erro, né? É claro que é muito fácil ser profeta do acontecido, mas o Edson, sem confiança nenhuma, né? Foi colocado aos leões por uma convicção do Nelsinho. Eu acho que em alguns momentos o Nelsinho precisa rever algumas teimosias, né? É um cara experiente, é um cara super vitorioso, mas tem algumas teimosias. A situação do Akin, a gente não sabe se está no grupo, se não está, hoje nem no banco. Ele colocou o Edson e o menino Joilson, uma furada, né? Uma situação complicada, o menino sem confiança e acabou comprometendo, foi muito mal e foi substituído. Vem cruzamento na grande área, Jefferson Paulino foi lá para fazer a defesa e botar ordem na casa do Ituano, Lupe. Tranquilo, né? Tranquilo, o cruzamento que veio pelo lado esquerdo. O Castro estava por ali, mas o jogador Jefferson Paulino, o goleiro, fez a defesa, agora ele cai, desaba. Para ganhar tempo, né? Porque, sinceramente, não vi nada no lance. Olha ele sobe para pegar a bola, quando ele desce... Só se foi alguma coisa muscular, mas se não foi, é muito chato, né? Isso é muito chato. Não é o Jefferson Paulino, isso tem acontecido. Mas eu vi o Claudinho fazendo, parece que o movimento é um sinal de substituição. Se foi muscular, e tira tudo o que eu disse. Agora, aqui, normalmente isso tem acontecido, é terrível isso no futebol brasileiro. E voltando à situação das alterações, o Cauã entra numa fogueira também, né? Sim. Garoto, eu acho que poderia até, já que está na emergência, põe o Renato aí. Mas é o Cauã, o menino, de repente pode fazer o gol também, tá lá para fazer. O nome do Renato, Renato também não? Não, pode até colocar o Renato, poderia até no lugar do Cauã, eu acho que coloca o menino numa fogueira. Né, o Renato tá no banco, tá? O 19. Não, tô falando, mas também não vai também, né? Também, não tá mal. Só que eu acho assim, é colocar o garoto numa situação complicada. Ele pode até fazer o gol. Tivemos o Eliel algum tempo atrás que entrou e fez o gol. Mas eu acho que é colocar o menino numa fogueira danada, num jogo pesado. Mas aí o Nelson trabalha, confia no garoto. E o Everton Brito entra aí para fazer o que o Dodô não fez, né? Mas eu acho que o Nelsinho, terminando esse jogo, não sei o que vai acontecer, mas o Nelsinho precisa rever essa situação do sistema defensivo, definir a situação do Akin também, porque está complicado. A Ponte, defensivamente, ela deixa muito a desejar e pode comprometer demais a sequência dela se ele não definir um casamento aí nesse sistema defensivo. O próprio Paulino fez sinal de substituição, né, o Lupe? Eu acho que é o joelho esquerdo, né, que ele sente ali, sai mancando o Jefferson Paulino. Peço desculpa para ele, achei que era uma cera. Pede também meu nome aí, por favor. Realmente, eu vou pedir, porque eu achei que foi um lance que ele saiu fácil, mas quando ele pôs o joelho só que no tem chão... uma coisa. Vocês não me deram a procuração para defendê-los, mas o Jefferson Paulino tem tradição em fazer esse tipo de lance para ganhar tempo, para enrolar o jogo. Só que tem uma coisa, isso é culpa dos jogadores, né? Porque o que tem acontecido no futebol, lances assim, e aí a gente acaba cometendo alguns vacilos. Pede desculpa aí, Lupe. Jefferson Paulino, desculpa aí, peço cara. Perdão do fundo do coração do Carlão, do meu, do Cabelo e de toda a rapaziada que achou que fosse cera. Jefferson Paulino vai embora com a 12, Saulo com a 1 vem pro jogo. Aquele? Aquele quem? O antigo Saulo ou não? Aquele da Ferroviária? Aquele tá na Ferroviária. Não, aquele tá lá ainda. Tá lá ainda. Esse é outro. Então é outro Saulo que tá em campo.
22 minutos e meio. Mais um tempão parado o jogo, hein? Olha a equipe da Ponte brigando ali pela meia. Ponte vai mexer de novo, hein? Trabalha Ituano na cara do gol. Preparou de cavadinha, batida, Ziriguidu. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Eu vou esperar a revisão para gritar gol, hein? Vou esperar a revisão para gritar gol, se é que vai ter que gritar gol. Foi convicto o auxiliar, viu, Lupe? Foi bem. Pelo menos na forma com que marcou o impedimento do Bruno Xavier. Fez um golaço, hein? Sim. Mas vamos aguardar o VAR, que está traçando as linhas. Muito bem. O VAR traça a linha. Fala, Carlão. Tá tomando um baile, hein? Cabelão. Tá tomando um baile a Ponte, hein? Fala, Chaibi. Provavelmente o gol será validado, viu? Não estava impedido. O árbitro, lá, botou a mão no ouvido, igual estilo Zé Rico. Ele fala que tá traçando a linha. Tá esperando ali, aguardando mais uma vez a ação do VAR aqui no jogo, nesta noite, aqui no Moisés Lucarelli. E com isso o tempo vai correndo e o jogo não vai acontecendo, viu, gente? Ficamos parados ali com a substituição do Paulino, agora com o VAR. Ou seja, né? Vamos lá. Vamos aguardar aí. Continua de novo. É sempre muito demorado o VAR, né? É muito demorado. Hein? O Fabião já percebeu lá que não estava impedido, eu não sei por que os caras... É aquele lance, né, Carlão, que fica o pé do jogador da Ponte pra trás, daí o corpo, aquele movimento do corpo pra frente um pouco, tá traçando linha, mas parece aqui pra mim claramente que não estava. Matheus Regis daqui a pouco na Ponte. Ele já tá indo em direção ao meio campo ali. Matheus Regis tá indo na lateral do campo. Vem na Ponte daqui a pouquinho. Agora, se confirmar o gol também, viu, Carlão? Olha, metade do segundo tempo. Vai ser difícil uma recuperação, hein? Vai ser difícil, vai ser difícil. A Ponte sendo engolida pelo Ituano. Saindo o gol ou não, mas o Ituano dominante no jogo, a Ponte levando um baile. O gol saiu aos 22 minutos e meio. Já estamos chegando a 25. Toque CB tá marcando. Aí chegamos a 25 minutos. Olha lá. Deu gol, quer ver? Deu gol. Gol do Ituano. Ziriguidu! Ituano! Gol! Do Ituano, Bruno Xavier. Ituano! Mais o terceiro gol, Ituano. Amplia o placar aqui no Moisés Lucarelli. A bola enfiada atrás da zaga Ponte Pretana. De cavadinha, ele jogou pro fundo, gol. Deu Ziriguidu pra ele. Bruno Xavier. 3 pro Ituano, 1 pra Ponte, Lupe. E mais uma vez, bobeira do sistema defensivo da Ponte Preta. Bruno Xavier rasgou a zaga da Ponte e a finalização foi coisa linda, por cobertura, só um toquinho. A bola foi por cima do goleiro Pedro Rocha e foi pro fundo da rede. Por enquanto, o dono da noite tem nome. Bruno Xavier marca o segundo gol dele no jogo, o terceiro do Ituano na partida. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 1, Ituano 3. Por incrível que pareça, 26 minutos do segundo tempo, tem torcedor deixando o gramado. Não é pouco não, viu? Bastante. Torcedores já deixando aqui o estádio Moisés Lucarelli. Agora, Carlão, a pergunta que fica: como que pode um time jogar tanto durante 7 rodadas, principalmente aqui dentro do Majestoso, e de repente sucumbiu, acabou? O time perdeu a confiança, né? O time arrebentado, defensivamente muito mal, a Ponte não conseguiu encontrar, né? Dupla de volantes também. Os salários, pelo que me consta, estão em dia. Então, realmente, eu acho que agora, no segundo turno, como os adversários crescem também, evidencia ainda mais que o time da Ponte é limitado. Foi um time que iludiu o torcedor, não com relação ao acesso, mas com relação a uma permanência tranquila. E foi tudo ilusão. Sendo que esse time da Ponte é uma equipe limitada e, na verdade, eu acho que a realidade é essa, é brigar para não cair. Porque a gente pega o Ituano aqui, o Ituano bem melhor que a Ponte. Muito. Com individualidades, tudo bem. É um jogo em que se encaixa com o perfil do time do Ituano, enfrenta uma Ponte Preta nervosa, desorganizada.
mas é um time que dá indícios que não Mas ganhou do que vai Mirassol. escapar. Ganhou do Mirassol. Então, está dando uma resposta bem melhor que a Ponte. Eu acho que no segundo turno as verdades estão aparecendo e a Ponte é um time limitado para brigar para não cair. Vem Ponte Preta com o Elvis, cruzamento na grande área, sobe a zaga, faz o quarto primeiro lance, briga lá dentro da grande área, o Cauã com ela, toca na bola, vem ali pra frente da grande área, zaga do Ituano, tenta ser jogando, vem Tony Anderson, protege, gira o corpo ali pra cima do Nilson Júnior, chega por baixo, Nilson Júnior, na roubada de bola, devolve ali pela meia, Everton Brito, preparou o chute de fora, preferiu a tabelinha, com o Elvis, tocou de volta, recebeu Novaes à frente da grande área, tem marcação pra cima dele, Tony Anderson. Tava lá para fazer a roubada, pois não, Lupe? Confirma aqui, Castro, 15, foi embora, Matheus Regis, 77, veio para o jogo, foi a última do Nelsinho Batista. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Olha a Ponte Preta que vem para o campo de ataque. Lançamento foi feito, Claudinho só para fazer o corte. Ela sobra ali pela intermediária. Quem trabalha com ela é o Everton Brito. Já faz a abertura lá pela direita. Recebe de volta lá na ponta direita. Vem Ponte pro ataque. Tenta o lançamento. Faz o break. Everton Brito devolve. Matheus Regis na linha de fundo. Cruzamento vem pelo meio. Chega a zaga do Ituano para fazer o corte. Dá um tapa na bola, vai saindo, vem Nilson Júnior para cima do Tony Anderson, protege a bola, mais uma vez o Tony Anderson rouba a bola, fica com ela, já bota na frente, lançamento foi feito para a grande área, mais uma vez vem com o Vinícius Paiva, rola a bola no meio da área, Siriguidu! Gol! Faz o terceiro dele no jogo, Bruno Xavier. A 29 minutos deste segundo tempo, Bruno Xavier de novo. Ele joga pro fundo do gol, deu Ziriguidum de novo para ele. Ituano, virou goleada, hein? 4 pro Ituano. 1 pra Macaca, Lupe. E só no contra-ataque, é assim que o Ituano mata o jogo no Moisés Lucarelli. Jogada pela direita, campo esquerdo do sistema defensivo da Ponte. Vinícius Paiva fez o cruzamento para o Bruno Xavier. Só dar um leve toque na bola e marcar o terceiro gol dele no jogo. O quarto do Ituano na partida. Tá no placar do majestoso Ponte 1, Ituano 4. E o giro do Tony Anderson para cima do Nilson Júnior, ainda no campo defensivo do Ituano. E já faz o lançamento, ligação para o Paiva. Sensacional. Mais uma vez aí, Ituano numa boa jogada, bota mais um gol no placar. 4-1, Ituano tá ganhando Carlão de Freitas. Nem o torcedor mais pessimista hoje aqui imaginaria um placar como esse. E agora chega o momento em que o Nelsinho vai ter que reinventar esse time da Ponte. Elevar o moral, não sei se esse resultado pode ocasionar numa solução de continuidade, numa queda do técnico Nelsinho, mas é algo que vai ser conversado. Porque não pode perder por 4-1 em casa para o Ituano, apesar desta evolução do Ituano, mas não pode perder. E da maneira como está perdendo, né? Um time que em nenhum momento deu indícios de que poderia fazer um bom jogo contra o Ituano. Não jogou. Então eu acho que vai ter uma conversa, vai ter uma reunião. Agora, se o Nelsinho permanecer, eu acho que ele vai ter que se reinventar. Vai ter que reinventar esse time aí. Né, procurar alguma solução no meio campo, colocar 3 volantes, definir um sistema de zaga aí, porque o time está arrebentado. A confiança foi lá embaixo, eram 2 rodadas para a Ponte confirmar a permanência, né? Chegaria a 35 pontos em caso de 6 pontos, né, sobre o Chapecoense e Ituano, e muito pelo contrário. 2 rodadas que acabaram complicando demais a vida da Ponte para o futuro dela na Série B, porque agora está definido que ela vai brigar para não cair. Só que a diferença é o seguinte: o Ituano briga para não cair, mas o bico do avião... Na ascendência. A Ponte briga para não cair, mas num momento perigosíssimo e que a confiança está lá embaixo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 31 passado, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Ituano. 4 para o Ituano, Fábio Scheibe. Central da Bola. Mercadão da Bola, o Bragantino anunciou hoje a venda do atacante Elinho ao Toluca do México. O atleta é o artilheiro do Braga na temporada. O jogador foi vendido por 15 milhões de dólares, cerca de 84 milhões de reais ao time mexicano. Futebol Globo CBN. Trabalha a série bola, a equipe do Ituano, vem a Macaca brigando por ela. Chegou ali o Gabriel Risso, cometendo a falta em cima do Bruno Xavier. O jogo está parado, é falta para a equipe do Ituano no sistema defensivo.
O árbitro já chama o Risso ali, conversa com ele, mandou ter calma. Os jogadores do Ituano fazem uma pressão ali. Vai dar cartão no Risso? Eu achei que merecia um cartãozinho, pelo menos ali, viu? Até o vermelho. Agora, Carlão, a Ponte também não aproveitou bem a janela, né? Não Pra aproveitou contratar. primeiro pela falta de dinheiro, Sim. né? Pela falta de dinheiro. E o próprio Nelsinho disse, os jogadores que estão aparecendo são bem abaixo dos jogadores que estão aqui. E jogadores melhores do que estão aqui, a gente não tem dinheiro para contratar. Então o Nelsinho optou por não aproveitar essa janela. Trouxe 2 jogadores, o Hudson até teve lampejos, o Portuga até agora não disse a que veio. E isso gera ainda mais preocupação, né? Porque daqui para frente não tem como colocar mais, é o que tem. É o que tem. Então o Nelsinho agora, terminado esse jogo, né, a vaca já foi pro brejo mesmo, é sentar, definir, se a diretoria optar pela permanência do Nelsinho, definir a zaga, ver o Hakim, se vai, eu acho que tem que definir a situação do Hakim, se ele pertence ao grupo ou não. Se ele pertencer, ele também merece uma oportunidade, porque está mostrando na seleção da Bolívia como capitão numa Copa do Mundo, ou num qualifying para a Copa do Mundo, que ele tem condições. Então acho que o Nelsinho precisa rever alguns conceitos, algumas convicções. Esse meio-campo precisa também dar uma melhorada, ou faz com 2 volantes, o Ramon e o Elvis. Alguma coisa ele vai ter que fazer, né? E torcer para o Gé se recuperar o mais rápido possível, porque olha, hoje a Ponte ela é dependente de 2 jogadores. Do 10, que está aí, que não faz milagre, é bom, mas não faz milagre, e o Gé. Eu acho que com esses 2 a Ponte fica um pouco mais forte. Agora, a situação tá feia, a situação tá muito complicada. Dos times que estão para baixo, a gente tem o exemplo do Guarani, que é o lanterna, mas que tá jogando mais que a Ponte. O Ituano nem se fala, né? O Ituano, eu acho que a saída do rebaixamento já é uma realidade na vida do Ituano. Com esse futebol, vai passar bem longe do Z4 na rodada final. E vem Ituano de novo, vem pra cima com o Cauã lá pela esquerda, encara a marcação, rola a bola frente da grande área. O Miqueias entrou fintando na área, chega para fazer o corte, a roubada ali no meio da área. O Joilson no bico da bola, joga para fora da área, mas volta o Ituano, vem brigando pela bola. Fica pedindo uma falta, o árbitro que não foi nada. Futebol Globo CBN, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Passamos de 34 minutos deste segundo tempo. Vem Gabriel Novaes com a Ponte no ataque ali pelo lado esquerdo. Rola a bola à frente da grande área com o Elvis. Deu um tapinha na bola pro Cauã. Chega o zagueiro Claudinho. Tava lá para fazer o corte. Fábio Scheibe. Tem mensagem aí, Fabião? Tem mensagem, tem gol também, viu, Cabela? Lá na Serrinha, o Goiás faz 2-0. Gol de Edson. Mandando um abraço aqui pro Elton de Melo. Ele está em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, e está ouvindo a nossa transmissão, curtindo bastante. Tenta bater de longe ali o Inocência, a bola bate na zaga, volta pela meia, briga por ela o Nilson Júnior, o Ituano leva vantagem, trabalha a bola, desce para o campo de ataque mais uma vez com o Paiva aqui pela direita, encara a marcação do Joilson, ele toca na bola pela meia, trabalha mais atrás com o Tony Anderson, finta bonita para cima do Gabriel Novaes, recua com o Marcinho, toca na bola ali para o Gui Mariano, vai mexer 2 vezes o Ituano, na verdade vai mexer 4 vezes o Ituano, tem 2 na beira do campo, mais 2 estão chegando ali para bater um papo com o Alberto Valentim. 35 minutos e meio. 4-1, o Ituano tá goleando a Ponte aqui no Moisés Lucarelli, hein? Trabalha mais uma vez a descida com o Zé Aldo. Abre com o Cauã lá pela esquerda, marcação para cima dele. Lá do lado direito é o Dodô. Chega ali também o Matheus Regis. Rola a bola mais uma vez ali pela meia. Vai tocando a bola de um lado e outro. Rodrigo recua, Claudinho fica com ela. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Lançamento feito no ataque do Ituano. Ficou todo mundo olhando ali. Quase que o Bruno Xavier sai com a bola dominada dentro da grande área. Se recupera ali para ficar com ela o Risso, que estava ficando na saudade do lance. Ali pelo meio o Emerson Santos, que também não diz para que entrou. Toca na bola, sobra lá do outro lado. Trabalha a equipe da Ponte na saída. O toque foi feito, desvio na bola para fora, arremesso Emanuel, que favorece a equipe da Macaca. Vai mexer o Ituano aí, meu caro Antônio Lupe. Vamos lá, 7, Vinícius Paiva tá fora, 16 vem pro jogo. 16 é o João Carlos. João Carlos com a 16 no lugar do Paiva com a 7. Vamos ver qual que é a outra. Leozinho, né? Leozinho com a 22. Ele precisa virar a plaqueta aqui pra gente. 11, 22. Sai Bruno Xavier, 3 gols no jogo. Entra Leozinho com a camisa número 22 no Ituano. Daqui a pouco vem o camisa de número
13 o Léo Duarte e também vem o Persson com a 20 no Ituano. Muito bem, tá aí, portanto, troca-troca no Ituano, daqui a pouquinho mais duas. Por enquanto só fez 3 as substituições. Saiu o Jefferson Paulino, entrou o Saulo no gol do Ituano. João Carlos e Leozinho em campo na equipe de Itu. Ponte no ataque, lá pela direita e arremesso manual. Vai se ajeitando lá o Inocêncio. Faz o arremesso, joga a bola com o Elvis, pertinho do círculo central do campo. Dá um tapa na bola, até tu, Elvis. Até tu, Elvis. Corre Novaes para fazer o corte. Evita a saída. Ele joga mais atrás com o Risso. Devolve com o Elvis. Risso novamente, domina. Passe feito ali pela intermediária com o Emerson Santos. Já faz o passe lá pela direita, por ali quem tem é Joilson. Faz a ligação na ponta direita, por ali Igor Inocêncio na frente, com o Matheus Regis, domina, bico da grande área, chamou para dançar, invadiu a área, carregou ali pelo meio, vem Cauã por baixo, rouba a bola para sair jogando, toca na bola com o Tony Anderson, já rola a bola aqui pela direita com o Leozinho, devolve ali pela meia, trabalha, Tony Anderson, faz o domínio, tem marcação em cima dele, é falta. Emerson Santos chega ali mais forte, comete a falta e toma cartão, viu, Lupe? Camisa 8, primeiro cartão do jogo, o Emerson Santos tá amarelado. Mais 2 mexidas no Ituano. Vai sair o camisa 10, o José Aldo, entra o 20, Persson. Persson com a 20 tá no jogo, entra no lugar do José Aldo e tem mais uma, o 6, o Cauã Richard. Vai embora, entra o 13, que é o Léo Duarte. Muito bem, mais 2 trocas aí na equipe do Ituano, sem pressa nenhuma para sair. Já estamos com quase 39 minutos deste segundo tempo. O Ituano vai goleando a Ponte 4-1 aqui no Moisés Lucarelli. Ali o Persson já está em campo. E agora também o Léo Duarte em campo, também com a camisa número 13 na equipe do Ituano. Pronto, ninguém pode mexer mais. Ponte já mexeu 5. O Ituano já mexeu 5 também. Tudo certo aí. Marcinho na cobrança da falta, recua lá com o Gui Mariano. Ajeita Gui Mariano, escapa da marcação ali do Cauã. Vem para o campo de ataque aqui pelo Ituano. Aqui pela direita quem chega era o Leozinho, tem o toque da bola, a Ponte recupera, mas o jogada é feita. Leozinho vai lá para se recuperar, sobra de bola com ele. Ele já carrega, dá uma pedalada ali, faz uma graça à frente do Risso, que chega por baixo, não quer papo não. Joga a bola para fora, arremesso manual para o Ituano. 39, hein? 39. Trabalha mais uma vez o Ituano. Persson recebe ali pela intermediária. Lançamento é feito. Era na ponta direita para o Leozinho. Quem corta é o Risso. Ela sobra ali com o Nilson Júnior. Ajeita a bola, perna canhota. Faz o passe pelo meio, mas dá de graça para o Ituano. Recupera Rodrigo. Domina, vem para o campo de ataque. Rola a bola pela direita com o Leozinho. Dominou, voltou para começar de novo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 40 minutos deste segundo tempo, 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Ituano. 4 para a equipe do Ituano. Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã tem mais Série B aqui na CBN, às 4h30 da tarde, direto da Curuzu, em Belém do Pará. O Paysandu encara o Guarani. No domingo, às 4 da tarde, na Vila Belmiro, tem Santos e América. Futebol Globo CBN. Passamos de 40 minutos deste segundo tempo. Público, vai lá, Lupe. Público pagante. Já não está mais aqui dentro esse público aí. Não, já foi embora. A maioria já foi embora. Agora tirou do telão, rapaz. Público total, 3.309 torcedores, 3.309 para uma renda de R$ 65.610. Ponte no ataque, fez a tabela, Matheus Regis recebe de volta, tenta a fita, bola esticada, ele briga pela bola, vem por baixo, Gui Mariano. Na roubada de bola, sobra aqui com o Leozinho, fica reclamando o Matheus Regis. Leozinho vem carregando a bola para o campo de ataque, tem a marcação em cima dele, o Emerson Santos. Faz a finta, puxa pela meia, dá um tapa na bola para o Persson, recebe de volta, vem por baixo, Risso para fazer a roubada. Fábio Scheibe, tem gol aí. No outro jogo da noite, o Avaí desconta na Serrinha. Thiago Pagnussati faz o gol para o Avaí. Agora Goiás 2, Avaí 1. 41:50 deste segundo tempo. Carlão de Freitas. Fazia tempo que eu não vi uma Ponte, mas nem lá no começo do campeonato, que não começou bem o campeonato, estava desse jeito. Apática, né? Muito apática. Apática, batida, completamente entregue, né?
E o Ituano faz por merecer. Pode fazer até mais aí, se não tirar o pé. Dá para fazer até mais. Só o Leozinho tem que tomar um pouco de cuidado. Bom jogador, né? Insinuante do futsal, mas tá fazendo um pouco de gracinha. Daqui a pouco você sabe como é que é, né? 4-1. Tem um argentino que tá marcando ele. Então, se eu fosse o Leozinho... Já chegou 2 vezes em cima ali. Então, se eu fosse o Leozinho, eu tocaria mais. É bonito, é legal, mas tem que saber o momento, né, velho? Tem que saber o momento. Quem tá na frente. Ele tem que tomar um pouco de cuidado aí, porque senão ele vai levar uma pancada, hein? Pois é. Toca a bola mais uma vez a equipe da Macaca na saída de bola ali pelo meio com o Everton Brito. O lançamento é feito para o Matheus Regis lá na ponta direita. Tem marcação para cima dele. Quem chega por ali é o Léo Duarte. Ele faz o break. Olha, cara a marcação. Busca de um lado, carrega do outro, toca mais atrás. Inocêncio chega, encontra o Elvis ali pela meia direita. O Elvis faz o cruzamento da grande área. Tem desvio na primeira trave. Sobra de bola com o Leozinho. Já dá um bico e joga para o campo de ataque. Wilson Júnior desvia ali de cabeça. Ela sobra com o Joilson. Volta a bola com o Emerson Santos. Toca na bola, o lançamento foi feito lá na ponta direita. Corre para chegar na bola, Inocêncio. E ainda ganha escanteio. O Inocêncio lá pela ponta direita, Lupe. Ele veio em direção à bola, fez o cruzamento no limite. A bola explodiu no Léo Duarte, camisa número 13. Macaca tem escanteio, o Elvis está na bola. Vem bola para a Grandeira, o árbitro conversa ali com o Leozinho. Deve ter falado alguma coisa ali já, hein? Olha lá, o árbitro encarou o Leozinho ali, rapaz. Escanteio para Macaca. Cruzamento vem para o meio da grande área, desvio de cabeça para fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Ituano, Lupe. Uma assustada na defesa do Ituano. A bola passou muito perto ali. O Saulo, que entrou na vaga do Jefferson Paulino, vai colocar a bola em jogo, não tem pressa nenhuma. Ituano está na frente, 4-1 para o Galo de Itu. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Passamos de 44. Eu subiu aqui, não tem movimentação nenhuma aqui do quarto árbitro para pegar a placa, viu? Nem vai ter acréscimo. Nem vai ter acréscimo. Se eu sou jogador da Ponte, eu colo no escutador de piada lá do árbitro, eu falo, termina isso, pelo amor de Deus. 44,5. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli, dando Ituano e de goleada, 4-1 para cima da Ponte. Sobe Claudinho de cabeça. Quem responde é o Emerson Santos. Quem toca na bola é o Rodrigo. Ela sobra com o Leozinho. Rola a bola com o Persson. Devolve no Leozinho. Tocou de primeira, ali pela meia. Tony Anderson. Rolou com o Persson. O Persson já faz o domínio. Toca do lado, curtinho. Chega por baixo da zaga da Ponte para fazer o corte, mas briga pela bola. Mais uma vez ali o João Carlos. Vamos a 48 desse segundo tempo. Finalzinho de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Tá dando Ituano 4-1 para cima da Macaca. Primeiro tempo terminou 1-1. Segundo tempo, o Ituano amassou a Ponte. 4-1. 3 gols do Bruno Xavier. Fazia tempo que eu não transmitia um jogo com um jogador fazendo 3 gols, Carlão. Fazia tempo. Bruno Xavier foi para o jogo. Bruno ele jogou, ele é cria do Corinthians, né? Passou aqui pelo Guarani e vai se destacando no Ituano. Olha, Bruno Xavier, Tony Anderson, Marcinho, Vinícius Paiva, o próprio José Aldo no meio. É um Ituano que dá uma resposta super positiva nesse segundo turno da Série B. E tem tudo para daqui a pouco passar de passagem, né? Já deixa o Z4 e a permanecer nesse ritmo aí, né? Com bons jogadores, vai ficar ali em meio de tabela, não vai correr risco não. Quem diria, hein? Alberto Valentim encaixou a equipe, né? Encaixou e tiveram paciência com o Valentim. O Fábio Chaves está lá em Itu, vive o dia a dia ali também. E o Valentim esteve pra cá, caiu com o time no Paulistão, não coloco na conta dele, mas a campanha no primeiro turno foi terrível na Série B e os dirigentes permaneceram com o Valentim, contrataram, reforçaram o grupo e agora o Ituano vai dando uma boa resposta, ao contrário da Ponte, que a situação é periclitante. Olha o 10 aí. O Elvis bateu para longe, jogou lá na ambulância, eu acho que ele queria acertar o repórter que tá lá atrás. Eu já mudei de lado. Ainda bem. Mas o Ituano sempre segura os treinadores, né? Sim, acho que até o Juninho é o mentor, né? E aí o Juninho voltou agora, né? É um cara da bola e tal. Pô, o Marcinho, né? Tanto que a torcida pediu pro Marcinho sair, o Marcinho foi mantido no cargo. E o Alberto, e é legal isso, né? Sim. E você dá trabalho pro treinador, dá qualidade pro treinador. A diretoria está dando aí uma sustentação, trouxe jogadores de qualidade e o Alberto vai mostrando aí que tem competência. Cabela,
Lançamento feito no ataque, sai Pedro Rocha para ficar com ela. Fala, Fábio Scheibe. Corroborando o que o Carlão estava dizendo, nesses jogos recentes, o primeiro turno aí no Novelli Júnior, as sociais do Novelli Júnior pediam frequentemente a saída de Alberto Valentim, mas o Juninho bancou ele e está dando resultado agora, realmente, o Ituano sendo o líder do retorno, né? Pois é. Vai trabalhando mais uma vez o Ituano, sai de bola. Vai girando pela última vez o ponteiro, já passamos de 47. Tony Anderson, toca na bola, Marcinho com ela. Everton Brito chega, encosta a marcação, ele toca ali com o Claudinho. Faz a abertura lá pelo lado esquerdo, por ali com o Léo Duarte. Domina, devolve, Claudinho, vai tocando a bola, gastando tempo. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. 4-1, Ituano está ganhando e goleando a Ponte. Nesta 26ª rodada, Ponte Preta vai se complicando, hein? Ponte Preta vai se complicando na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem arremesso manual para ser cobrado. O árbitro já se aproxima lá. Pede a bola. Bota um ponto final aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 1 para Macaca. Ituano. 4 para a equipe do Ituano. Chega mais, Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabela. Derrota preocupante e complicada para Ponte Preta. 4-1 para o Ituano no Moisés Lucarelli. A segunda derrota consecutiva da Ponte Preta nesta semana, jogando em seu estádio. Eu já emendo com o Antônio Lupi aí, com alguma participação de alguns jogadores. Seu destaque final também, Lupi. Vamos ver se alguém fala, Scheibe. Tá certo, Vamos ver então. se alguém vai falar aqui. Os jogadores estão saindo. Se precisar cortar, fica à vontade, tá, Scheibe? Pode deixar. Vamos lá, então. Vou ver se o Igor Inocêncio fala. Inocêncio não vai falar. Eu acho que se alguém parar para falar, viu, Fábio Scheibe? É o Elvis. Acho que ele tá falando com a televisão. Acho que do restante, acho que ninguém vai querer falar a respeito dessa derrota. 4-1 para a equipe do Ituano, Scheibe. Então eu aproveito para me despedir já de Carlos Cabela. Amanhã estaremos juntos novamente. Tem Paysandu e Guarani. Valeu, Cabela. Um abraço para você, até amanhã, Fábio. Um grande abraço, então. O Lupe chama a gente, mas eu toco pro... Scheibe, Oi. Novaes. Tive um momento de tristeza. Acho que o torcedor esperava a vitória, igual nós. Eu acho que agora é sentir a derrota mesmo. Até porque é uma derrota vergonhosa. Agora é trabalhar e tentar buscar o resultado fora de casa contra o CRB. Isso, Gabriel Novaes, Scheibe. Valeu, duelo com o CRB direto também. Carlão de Freitas, o que dizer dessa derrota da Ponte, a segunda consecutiva nessa semana. A situação começa a ficar complicada e tem justamente o CRB mais um duelo direto na próxima semana. 2 rodadas que serviriam para a Ponte sacramentar a permanência dela, né? Pois enfrentou 2 adversários vencíveis, né? Mas a Ponte muito abaixo, emocionalmente abalada, mal em todos os aspectos, perde para a Chapecoense e hoje ela é envolvida completamente pela equipe do Ituano. E o sinal de alerta não é que está ligado, agora já virou um holofote, né? A Ponte hoje ela briga para escapar do rebaixamento, mas com perspectiva ruim. Diferente do Ituano, que está escapando, mas em ascensão, os times lá de baixo também em ascensão e a Ponte caindo, a Ponte sendo, despencou o caminhão de melancia. Então agora é o momento do Nelsinho serenar, né, mudar algumas convicções, deixar de lado algumas teimosias, se ele permanecer no cargo, né, porque 4-1 em casa para o Ituano não é legal, 2 derrotas consecutivas, mas em o Nelsinho permanecendo, eu acho que é o momento para ele repensar muitas situações com relação a esse time da Ponte Preta, porque hoje a Ponte é uma candidatíssima ao rebaixamento. Valeu, Carlão de Freitas, então. Um abraço também a Antônio Lupe. Antônio Lupe recolhe o material aí pra gente na segunda-feira. Se tiver novidades também, ao longo da programação, Antônio Lupe traz a informação, Carlão de Freitas também, sobre o futuro da Ponte Preta na competição. Eu agradeço ao Antônio Lupe. Um forte abraço pra você também, viu, Carlão? Amanhã tem mais, tem Paysandu e Guarani pela Série B. Ô, Fabião, até amanhã. Foi um prazer. Abraço. Um grande abraço. 11h27. Então a gente fica por aqui. Qualquer novidade na programação CBN também a gente conta pra você. Lembrando, como eu disse anteriormente, tem amanhã Guarani e Paysandu e Guarani a partir das 4h30 da tarde.
agradecendo a Marcelo Abreu aqui na mesa técnica nos estúdios de São Gabriel, assim como o Naldo Araújo lá no Moisés Lucarelli, que trouxe esse som cristalino para você, ouvinte CBN. A gente fica por aqui, então, agradecendo a sua participação, a sua companhia mais uma vez. Um forte abraço para você. Nos vemos amanhã, 4h30 da tarde, Paysandu e Guarani. Valeu! Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.